A situação na China está se tornando cada vez mais complicada. A economia, que antes sinalizava força e estabilidade, agora enfrenta sérias dificuldades. O desemprego é alarmante, atingindo 15,7%. São 11 milhões de recém-formados buscando oportunidades em um mercado de trabalho cada vez mais restrito. O setor imobiliário, que deveria ser um símbolo de prosperidade, está em colapso. Números preocupantes revelam que há, ao redor do país, cerca de 70 milhões de apartamentos vazios, muitos deles em cidades que parecem cidades fantasmas. Esse cenário não é apenas econômico, mas político. O governo local, que depende da venda de terrenos para gerar receita, enfrenta orçamentos em déficit. A construção civil, antes vibrante, estagnou em regiões-chave. Para Xi Jinping, que sempre associou o orgulho nacional ao crescimento imobiliário, essa situação não se restringe a uma simples crise financeira. É uma ameaça à sua imagem de controle e promessa de estabilidade, e isso gera frustração pública em um momento delicado. A lealdade dentro do Partido Comunista está mudando. Xi, que por anos eliminou rivais, agora enfrenta novas tensões. Em Guangdong, um centro econômico de 2,1 trilhões de dólares, autoridades começam a ignorar as rígidas diretrizes de Pequim e a negociar acordos locais. Boatos sobre elites de Xangai, outrora leais a Xi, agora o culpam pela desaceleração do crescimento econômico. Não é uma rebelião aberta, mas o suficiente para deixar Xi preocupado. Para um homem que exige controle absoluto, até mesmo uma leve resistência pode parecer uma facada nas costas. E se as tensões continuarem a crescer? E se a lealdade que sustentou o regime começar a desmoronar? A pressão para manter a estabilidade está aumentando, e a China pode estar se aproximando de um ponto de ebulição. A tensão dentro do Partido Comunista Chinês está crescendo. Os rumores sobre um grupo de elite em Xangai, que outrora apoiou Xi Jinping, agora o acusam pelo declínio nas taxas de crescimento econômico. Embora não se trate de uma rebelião aberta, essa insatisfação está fazendo o líder transpirar. Para alguém que busca o controle absoluto, até mesmo a resistência silenciosa parece uma facada nas costas. No cenário global, a imagem de Xi como um líder forte está rapidamente se dissipando. As sanções impostas a 30 empresas de tecnologia chinesas estão sufocando o acesso a componentes essenciais, como chips e ferramentas de inteligência artificial, resultando em uma queda nas exportações de drones de 22% e perdas financeiras bilionárias. No Mar do Sul da China, Japão e Austrália realizam exercícios navais conjuntos com embarcações que desafiam abertamente as reivindicações de Pequim, enquanto a marinha de Xi hesita, aguardando sua autorização. Essa zombaria não se limita ao exterior, a atmosfera nas ruas da China está longe de ser tranquila. Em Hainan, centenas de milhares de trabalhadores enfrentam demissões à medida que os contratos desaparecem. Um operário chegou a incinerar um cartaz de Xi, e o vídeo se espalhou como fogo no palhaço. Nas universidades, os alunos estão se afastando das aulas sobre o pensamento de Xi, com frequência reduzida em Pequim reportada em cerca de 1/3. E a pressão não vem apenas das manifestações nas ruas. O investimento estrangeiro atingiu o menor nível em 2 décadas. Funcionários do partido em províncias costeiras estão se afastando silenciosamente. E bases militares em Xinjiang relatam problemas de disciplina. As táticas habituais de Xi, baseadas em medo, slogans e purgas, já não têm o mesmo impacto. O sistema criado para obedecê-lo agora hesita, questiona e, em alguns lugares, resiste. Essa desordem é um território inexplorado, algo impensável há pouco tempo. Não faz muito, Xi Jinping se erguia como um colosso sobre a paisagem política da China. Sem rivais, seu sonho chinês encantava a imaginação nacional, e o partido reescreveu as regras para permitir seu governo indefinido. Em 2017, diplomatas estrangeiros sussurravam sobre o imperador Xi. Funcionários apressavam-se em memorizar seus discursos, e plataformas de tecnologia tentavam censurar até a mais tímida crítica. Era um panorama radicalmente diferente do que se observa hoje. O medo, que antes permeava todas as esferas, tornou-se uma estrutura institucional. Agora, porém, todo esse triunfalismo parece ruir. Xi se vê em uma encruzilhada. Como reconquistar o controle sobre uma nação inquieta e desiludida? Estaria ele prestes a deixar de ser o homem forte que imaginou? Essa reviravolta nos acontecimentos sugere que tempos turbulentos aguardam a liderança de Xi.
Nos tempos em que Xi Jinping era visto como um imperador moderno, a atmosfera na China era muito diferente. Os oficiais corriam para decorar seus discursos, enquanto plataformas tecnológicas se empenhavam em censurar até a mais leve crítica. Naquele contexto, o medo não apenas pairava no ar, era parte da estrutura do sistema. A economia crescia a passos largos, com fábricas operando em plena capacidade e gigantes da tecnologia expandindo seus impérios. A iniciativa do Cinturão e Rota transformava rotas comerciais globais, e a sensação de orgulho nacional do povo parecia fortalecer a posição de Xi. No entanto, agora esse brilho começa a se desgastar, revelando um controle centralizado que, antes de se mostrar forte, parece frágil. A geração mais jovem, criada sob a sombra de Xi, está se afastando. Eles ignoram a propaganda estatal, compartilham memes que zombam dos slogans do governo e sonham em emigrar em vez de servir a pátria. Todas essas são pistas que indicam a fragilidade do governo de Xi. Quando as tensões aumentam e sua autoridade é ameaçada, Xi se volta para a única arma que poderia ser utilizada contra ele, o exército. Ele vê na ampliação do controle sobre o Exército Popular de Libertação os maiores riscos e adversários. Ao demitir 9 generais de alto escalão, incluindo seu leal general He Weidong e o influente Mia Hua, Xi busca limpar sua casa. Essa ação pode ser vista como parte de um plano minucioso e lento para garantir que tanto o exército quanto o país respondam unicamente a ele. Desde que assumiu o poder em 2012. Uma de suas metas principais foi assegurar que o Partido Comunista mantivesse sempre o domínio sobre as Forças Armadas. Ele acredita que quem comanda o exército comanda o país, repetindo frequentemente uma famosa frase de Mao Zedong: o partido comanda a arma. Para Xi, isso não é meramente um resquício histórico, mas a pedra angular de seu governo. O tempo dirá se essa estratégia se sustentará em um cenário de crescente insatisfação e desafios em todo o país. Com seu poder em xeque, a pergunta que paira no ar é: até onde Xi Jinping está disposto a ir para manter seu controle? O que ele fará quando as incertezas se tornarem insuportáveis? Prepare-se, pois a história do poder e da turbulência na China está apenas começando. A busca incessante de Xi Jinping por controle absoluto sobre o exército chinês não é apenas uma estratagema política, mas uma questão de sobrevivência. Há quem diga que quem controla a força armada, controla o país. Isso ecoa com uma filosofia que vem desde Mao Zedong: o partido comanda a arma. Para Xi, essa ideia é a base de seu governo. No entanto, a realidade que ele herdou revelava uma situação muito mais complicada do que uma simples fórmula de poder. A estrutura do Exército de Libertação Popular, conhecido como PLA, era bem diferente. Ao contrário de um exército comum, ele não pertencia ao povo ou ao Estado, mas sim ao partido. Cada soldado, general e departamento estava submisso às direções do PCC com Xi no topo dessa hierarquia. Entretanto, essa teoria de obediência absoluta estava longe de ser uma realidade. O PLA, durante os anos de crescimento tumultuado da China, não só se tornou um agente poderoso, mas também mais autônomo. A rápida modernização militar conferiu aos oficiais uma liberdade inesperada, levando alguns a acumular poder político que não dependia do partido. A sensação de independência gerou desconforto entre os líderes do PCC. Xi herdou, assim, uma força militar que parecia robusta em documentos, mas era problematizada por lealdades divididas. Muitos dos oficiais superiores deviam suas posições a generais anteriores, como Xu Shihao e Guo Baoxiong, que haviam sido figuras influentes na estrutura militar antes de sua ascensão. O que Xi viu como um problema grave era que a lealdade estava se deslocando de instituições para indivíduos. Em sua visão, isso traduzia-se em um risco iminente, um verdadeiro relógio de contagem regressiva que poderia levar a desestabilizações no poder central. Ele fez uma análise da antiga União Soviética e concluiu que perder o controle da Força Armada significava perder o Estado. E Xi não estava disposto a deixar a história se repetir. Decidido a resgatar a lealdade ao partido, Xi fez do controle militar uma prioridade desde o primeiro dia de seu governo. Ele clamou por lealdade absoluta e disciplina, mas sabia que palavras não eram suficientes, era necessário ação. Em apenas 2 anos, lançou uma vasta campanha contra a corrupção nas fileiras do exército, um movimento que buscava restabelecer a ordem e aumentar seu domínio. A limpeza seria profunda, mas que consequências isso traria para seu governo? A pressão para manter o controle se intensificava e, enquanto Xi lutava para estabelecer sua autoridade,
o mundo externo também apresentava desafios imensos. Como o líder refletiria sua imagem em um cenário internacional em rápida transformação, onde as fragilidades do regime eram expostas? Xi Jinping acreditava que a história se repetiria. Por isso, fez do exército sua prioridade máxima desde o início. Falava incessantemente sobre lealdade absoluta e disciplina, mas palavras não basta. Precisava de ações. Em apenas 2 anos, lançou uma das maiores campanhas anticorrupção da história chinesa. Imagine o frio das celas militares, o som de botas marchando obedientes. Xi não parava nas palavras. Sob sua orientação, em 2014, o general Xu Shihao foi preso por receber enormes propinas para promoções. Infelizmente, o general morreu antes do julgamento. 1 ano depois, Guo Baoxiong foi condenado à prisão perpétua. Com essas ações decisivas, Xi enviou uma mensagem poderosa: lealdade ao partido e a ele valia mais que conexões pessoais ou habilidades. Com medo e silêncio nas fileiras, oficiais passaram a recitar discursos de Xi em reuniões, e seus retratos começaram a aparecer nos quartéis. A velha cultura, onde a influência pessoal importava mais que a obediência, foi varrida. Será que Xi transformou o Exército de Libertação Popular em uma máquina de lealdade cega, ou isso foi apenas o começo de uma queda humilhante? O terror nas prisões militares ecoa ainda hoje. Onde oficiais outrora eram reis por laços pessoais, agora tremiam perante a foto de Xi. Essas prisões iniciaram uma transformação maior. Por anos, o exército achava que poderia agir independente, desde que não desafiasse o partido. Xi encerrou essa crença. Queria um exército forte, moderno e totalmente leal. Para isso, remodelou a PLA de cima para baixo. Reorganizou departamentos inteiros para enfraquecer centros de poder antigos. O Departamento de Estado-Maior-Geral foi dividido em unidades menores, reportando diretamente à Comissão Militar Central. Criou novos ramos, como a Força de Apoio Estratégico e a Força de Foguetes, focados em espaço, cibersegurança e mísseis. Oficiais com laços profundos em redes antigas foram substituídos por jovens líderes leais. Basicamente, o exército teve uma reforma completa. Mas não parou aí. Xi precisava de mudanças ideológicas para fixar a nova cultura. A educação política tornou-se essencial. Soldados estudavam o pensamento Xi Jinping sobre fortalecimento militar, misturando ideologia, nacionalismo e obediência. Comitês partidários no exército foram fortalecidos, para que oficiais políticos supervisionassem comandantes. A mensagem era simples e implacável: a PLA serve ao partido primeiro, e tudo o resto em segundo. Se você não saudar a foto de Xi antes do café da manhã, pode muito bem pular a refeição. O ar de obediência forçada pairava nos quartéis, o cheiro de suor nervoso impregnando o ar. Quem poderia imaginar que essa lealdade cega levaria a um colapso surpreendente? Você sabia que, anos depois, essas reformas iriam explodir na cara de Xi, revelando traidores inesperados disfarçados de aliados? A pressão para a obediência era sufocante, como um nó apertado no pescoço. Em Guangdong, província com economia de 2,1 trilhões de dólares, funcionários ignoravam discretamente diretivas de Pequim e cortavam acordos comerciais locais. Sussurros sobre o clã de Xangai, elites ricas que antes apoiavam Xi, agora o culpavam pelo declínio econômico, proliferavam. Não era revolta aberta, mas suficiente para fazê-lo suar frio. Para um homem que exige controle total, até a desobediência silenciosa parecia uma faca nas costas. O palco global piorava tudo. Sanções sobre 30 firmas chinesas de tecnologia sufocavam chips e ferramentas de inteligência artificial, cortando exportações de drones em 22% e custando bilhões. No Mar do Sul da China, Japão e Austrália realizavam exercícios navais conjuntos com navios zombando das reivindicações chinesas, enquanto a marinha de Xi hesitava aguardando aprovação. E o escárnio chegava em casa. Em Hainan, centenas de milhares de trabalhadores fabris enfrentavam demissões, com contratos secando. Um deles ateou fogo a um pôster de Xi em vídeo que se espalhou como incêndio online. Em campi universitários, estudantes ignoravam aulas do pensamento Xi, com frequência caindo quase 1/3. Investimento estrangeiro caiu ao menor nível em 2 décadas. Funcionários do partido em províncias costeiras desistiam discretamente, bases militares em Xinjiang relatavam problemas disciplinares.
As ferramentas habituais de Xi, medo, slogans e purgas, não funcionavam como antes. O sistema que construíra para obedecê-lo agora hesitava, questionava e resistia. Tudo isso representava território desconhecido, impensável há poucos anos. Antes, Xi Jinping parecia um colosso no cenário político chinês. Sem rivais, seu sonho chinês capturava a imaginação nacional, e o partido reescrevera regras para seu domínio indefinido. Em 2017, diplomatas estrangeiros sussurravam sobre Imperador Xi. Em casa, oficiais memorizavam seus discursos. Plataformas de tecnologia corriam para censurar críticas tênues. Medo não era apenas ambiente, era institucional. A economia rugia, fábricas chinesas zumbiam, gigantes de tecnologia expandiam, e a iniciativa Cinturão e Rota remodelava rotas comerciais globais. O domínio de Xi não era só vigilância ou slogans, era resultados, rendas crescentes, cidades em expansão, orgulho nacional dando um brilho de inevitabilidade a seu governo. Mas agora, esse brilho rachava. O controle centralizado que projetava força agora parecia frágil. A juventude, criada sob sua sombra, desconectava. Rolavam publicidade partidária, postavam memes zombando slogans estatais e sonhavam emigrar em vez de servir a pátria. Esses eram sinais que Xi via, sinais de seu reinado enfraquecido. Com tensões tão altas e poder ameaçado de todos os lados, Xi voltou a atenção para a ferramenta que poderia ser usada contra ele. O exército, é na Plá que via rivais mais fortes, opositores mais firmes, maiores ameaças. Limpar a casa ali significava suprimir oposição e ganhar tempo para organizar a própria casa. Isso levou à demissão dos 9 generais tops, incluindo seu próprio vice-comandante, o leal Reveidon, e Miao Hua, figura poderosíssima na Plá. Para entender por que correu para limpar o exército, precisamos ver sua missão de décadas para controlar a Plá. Quando se afasta e olha de lentes mais amplas, é apenas o passo mais recente em plano lento e deliberado para fazer a Plá responder apenas a ele. Quando Xi tomou o poder em 2012, garantir partido sempre controlando o exército foi meta principal. Acreditava, quem comanda exército controla país. Repetia ditado de Mao Zedong, partido comanda a arma. Para Xi, não era citação histórica. Era a base de seu governo. Acreditava, se partido perder controle militar, perde tudo. Por isso, foi prioridade desde o começo. Veja, Plá não é exército nacional comum. Não pertence a povo ou Estado. Cada soldado, general e departamento responde ultimamente ao partido, e Xi. O cheiro de tensão pairando sobre Pequim, o eco das marchas militares silenciosas. Como isso se transformaria numa reviravolta onde aliados viraram inimigos, expondo a paranoia assassina? Seria possível que a obediência cega de Xi abrisse brechas para traições profundas, humilhando seu império de lealdade absoluta? Deslumbrante! O líder máximo da China enfrentou a maior perda militar desde a era de Mao Zedong. Xi Jinping detonou uma bomba política, removendo 9 generais de topo, incluindo seu vice no comando. Imagine o pânico nos círculos de poder, homens que controlavam códigos de lançamento nuclear e planos secretos, evaporados em um dia. Isso só aponta para rachaduras profundas no Partido Comunista, onde a lealdade vacila diante de crises econômicas e isolamento global. Você acha que Xi vai emergir como um ditador absoluto, ou essas purgas sinalizam o fim de sua obsessão pelo controle? No contexto anterior, Xi Jinping consolidou quase total controle sobre o Exército de Libertação Popular até meados dos anos 2020, removendo pelo menos 78 oficiais seniores, incluindo membros da Comissão Militar Central, para reafirmar sua autoridade. Agora, em uma memória vívida, volte ao cheiro de pólvora e ao rugido das salas de comando em 2023, Xi lançava outra purga, removendo o general Liu Shao, chefe da Força de Foguetes, e seu comissário político Xu Zongo, sob alegações de má gestão financeira. Rumores indicavam 15 bilhões de dólares em fundos desviados e cabeças nucleares falsificadas, repletas de silicone ao invés de combustível. O aroma metálico de foguetes defeituosos pairava no ar, enquanto o medo se espalhava, um toque frio e viscoso nos dedos dos oficiais. Por que Xi prioriza lealdade sobre habilidade? Era um sinal claro, desobediência traz ruína. O ministro da Defesa, Li Shangfu, desapareceu em escândalos similares sobre compras de equipamentos. Xi respondia com aço.
instalando externos leais para calar dissidências. Tudo isso quando a ameaça ainda era sutil. Imaginem agora, com a economia chinesa tremendo e a oposição sussurrando. Você consegue sentir a pressão crescendo, como um trovão distante anunciando tempestade. Esse caos econômico aumenta o risco de Xi perder o controle sobre o exército, a única força capaz de derrubá-lo? De forma consistente com a purga de 2023, onde generais como Liu Xiao e Xu Zhonggu caíram por irregularidades financeiras, revelando a substituição brutal de profissionais por leais a Xi, o foco se volta para esta remoção recente, um golpe que decapita o alto comando. Em 17 de outubro, o Ministério da Defesa chinês anunciou um abalo. 9 dos oficiais mais poderosos foram destituídos repentinamente, acusados de crimes que garantiam sua expulsão do partido. Não era uma limpeza por corrupção, mas uma decapitação total. Papéis sendo rasgados soavam como tiros nos corredores do poder, o cheiro de suor nervoso misturando-se ao papel queimado de relatórios secretos. Quem eram esses homens e por que Xi os considerou uma ameaça? O mais chocante era o general He Weidong, vice-presidente da Comissão Militar Central e membro do Politburo, responsável por coordenar operações conjuntas em terra, ar e mar. Ele não era apenas um general, era o braço direito de Xi, o segundo na hierarquia militar, comandando mais de 500 mil de tropas no leste e sul, cobrindo focos como Taiwan e o Mar do Sul da China. Sua influência nas promoções poderia construir redes de leais escondidas, cheirando a ambição traidora. O cenário: salas de reuniões ecoando passos hesitantados, paredes reverberando promissores de poder compartilhado. Humilhado publicamente, He Weidong foi removido sem cerimônia, seu legado reduzido a pó. Isso só prova que lealdade a Xi é uma ilusão perigosa. Imaginaria um rival se aproveitando dessa queda? Com ele fora, Xi perdeu seu coordenador principal para missões interforças, mas ganhou uma lição dolorosa. Desconfiança não dói apenas o oponente, ela corta o próprio governante. E quanto ao próximo alvo? Um segredo nacional poderia ser revelado, expondo fraquezas ainda maiores no regime. Mantendo a coerência com a destituição dos 9 generais, incluindo He Weidong, a decapitação revelou lealdade traída e controle frágil, levando Xi a afastar seu rival imediato. Junto a ele, caíram comandantes seniores como o almirante Miao Hua, o principal comissário político da GLA. Seu papel era garantir que o partido viesse sempre primeiro, de mergulhadores a pilotos, impondo ideologia sobre tudo. Ele supervisionava a doutrinação, o cheiro de discursos inflamados enchia refeitórios militares, o toque áspero de bandeiras vermelhas nas mãos. Miao Hua era poderoso, moldando lealdades para Xi, mas agora suspeito de desvio? Removido por corrupção, sua queda humilha antigos aliados, revelando ameaças invisíveis. E os outros? O diretor Qiu Guolhua, do Departamento Geral de Equipamentos, controlava aquisições, seu grito de ordens ecoando em fábricas vazias. General Wu Yanan, da Força Combinada Aeroespacial, supervisionava lançamentos, o zumbido de mísseis lembrando alertas constantes. General Zhang Ming, da Força Nuclear, guardava códigos de lançamento, seu toque no botão tremendo com paranoia. Por que esses heróis foram abatidos? Xi vê redes de resistência, talvez ligadas a rivais como Zhao Leji ou Li Qian. Será que essas purgas sinalizam o início de uma guerra interna, com Xi isolado em seu palácio, ouvindo ecos de traições passadas? Imagine o pânico se um desses generais tivesse lançado um ataque em desespero, o mundo teria mudado em segundos. Isso não é paranoia, é o medo real de um tirano cujos dias de glória estão acabando, e com eles, a estabilidade global. Mas aguarde, rumores de um complô secreto poderiam explodir tudo, questionando, Xi realmente controla o botão nuclear, ou ele já está nas mãos de um rebelde? Com a remoção de Hu Aedong, a estrutura militar da China sofreu um grande golpe. Ele era o coordenador responsável por missões conjuntas das diferentes ramas militares, e sua saída deixou uma lacuna crítica. Ao mesmo tempo, Xi Jinping eliminou seu rival mais próximo, o almirante Miao Hua. Este, como o principal comissário político da PLA, tinha a missão de garantir que o partido se mantivesse em primeiro lugar. Ele era o coração ideológico da força, moldando padrões de lealdade e promoções em todos os setores. O poder que Miao exercia não se limitava apenas à disciplina, sua influência crescia e, para Xi, isso representava um risco. Sua saída não só desmantelou uma das principais forças de vigilância ideológica do exército, mas também mandou um recado para aqueles que se consideravam a salvo.
A seguir, Xi se voltou para He Hongjin, responsável pela formação de lealdade de centenas de milhares de soldados. Ele era, ao mesmo tempo, valioso e perigoso, pois poderia detectar sinais de descontentamento ou, ainda, organizá-los silenciosamente. Wang Xiubin, o vice-diretor do Centro de Comando de Operações Conjuntas, foi o próximo. Com uma mente estratégica afiada, ele planejava desde pequenas patrulhas até grandes simulados de guerra, compreendendo as fraquezas da PLA e como corrigi-las. Contudo, em um sistema que preza pela lealdade, pensadores independentes raramente têm um lugar duradouro. Sua eliminação é um claro indicativo dessa realidade. Lin Xianyang, comandante do comando do Teatro Leste, também foi removido. Sua unidade tinha foco direto em Taiwan. Com cerca de 200 mil tropas capacitadas para ataques aéreos, bloqueios navais e desembarques anfíbios. O controle que ele exercia o tornava um dos comandantes de campo mais poderosos da China, e sua saída no mesmo dia que a de Réveillon não foi mera coincidência. Foi um aviso, e mais uma eliminação de um rival. Outro personagem-chave nessa trama foi Qian Xiutong, comissário político da Força Terrestre, que supervisionava a lealdade de quase 1 milhão de soldados. Como você pode ver, cada passo de Xi é um movimento calculado em um jogo perigoso onde a lealdade está sempre em xeque. Mas o que isso realmente significa para o futuro da grande potência asiática? Está Xi fortalecendo sua posição ou plantando sementes de revolta entre seus oficiais? A situação se intensifica e, em breve, poderemos ver os efeitos dessa purgação nas ruas e nos campos de batalha da China. Não perca a próxima parte, onde entraremos mais fundo nas consequências dessa explosão de purgas e o que isso significa para o equilíbrio político do país. No resumo da parte anterior, Xi Jinping eliminou rivais-chave na milícia, alertando sobre a lealdade necessária, enquanto consolidava o controle sobre milhões de homens armados. Agora, vou mergulhar nos detalhes desses generais de elite e nas razões profundas por trás dessa purga chocante. Imagine o peso da responsabilidade em cada estação, o som metálico das sirenes ecoando ao amanhecer, o cheiro de óleo e pólvora nos corredores frios dos bunkers subterrâneos, o suor nas palmas das mãos ao apertar códigos de lançamento que poderiam mudar o mundo. Esse era o mundo dos 9 generais de topo da China, homens que controlavam roquetes nucleares, frotas navais e forças de elite. Xi Jinping não hesitou. Em 17 de outubro, o Ministério da Defesa da China detonou uma bomba política, anunciando a demissão deles. No topo da lista estava o general Réveillon, vice-presidente da Comissão Militar Central, um dos poucos fiéis absolutos de Xi com controle pleno sobre o Exército de Libertação Popular. Seu desaparecimento foi um aviso brutal, um golpe calculado que revirou o equilíbrio de poder. Ao lado dele, o diretor Mia Hua, uma das figuras mais influentes da PLA, foi removido num piscar de olhos. Imagine o choque de perder o acesso aos arsenais secretos, as luzes vermelhas piscando em salas de comando isoladas, o toque áspero dos botões de alerta que ninguém mais pressionava. Esses homens não eram meros oficiais, eles eram os pilares da força militar chinesa, comandando forças roqueiras, navios de guerra e unidades armadas. E, numa reviravolta impressionante, Xi os varreu como se fossem folhas secas num outono tempestuoso, fragmentando a rede de poder que ele mesmo ajudara a construir. Será que esses generais ousaram desafiar o líder supremo, ou seriam vítimas de uma paranoia crescente? Mas espere, por que você veria isso como mera corrupção? Não era simples roubo ou ego inflado, era o terror político de traição, o medo visceral de um golpe interno. Esses generais controlavam códigos de lançamento, planos nucleares e grades de segurança interna, fatores que poderiam destruir tudo num segundo. Xi enviou inspetores leais, os farpas e agulhas do partido, para investigar. O resultado? Uma purga que sacode a estrutura do PCC, mostrando que até os mais altos podem cair. A ironia dói. Xi, que prega lealdade absoluta, revela o quanto sua própria posição é frágil. E se isso for apenas o começo de um colapso maior, onde até os guardiões do trono viram ameaças? Na parte anterior, vimos Xi eliminando generais-chave para controlar milhões de tropas, limpando rivais em posições sensíveis. Agora, focamos nos papéis específicos desses comandantes e no timing perfeito dessa operação de limpeza. Liu Hua, político comissário das forças terrestres, supervisionava quase 1 milhão de soldados. Seu trabalho?
Garantir fidelidade ao partido, não a lealdades locais ou redes internas que poderiam formar facções rivais. Imagine o gosto amargo do café frio nas reuniões tardias, o eco de passos pesados em quartéis lotados, o cheiro de fumaça de cigarros numa sala cheia de planos estratégicos. Xi não arriscou. Ao remover Liu, apertou o punho sobre a maior ramo da milícia, prevenindo rachaduras que poderiam rachar o exército inteiro. Você consegue sentir a tensão no ar, como se uma guerra invisível estivesse sendo travada por dentro. Então veio Yong Wakil, comissário político da Marinha, vigilando cerca de 250 mil marinheiros. Sua posição moldava o poder naval da China pelos oceanos Índico e Pacífico, um baluarte que poderia criar blocos leais a ele, não a Xi. Removê-lo trouxe a frota de volta ao controle político rigoroso, sufocando potenciais rebeliões nas ondas salgadas e tempestuosas. Pense no sal marinho grudando na pele, o rugido das turbinas navais vibrando através do convés, a sensação de isolamento num vasto mar azul. Xi evitou a formação de uma gangrena naval que poderia engolir sua linha da costa. Wang Yuobin, o comandante da força de foguetes, era dono de mais de 1000 ogivas nucleares, o homem mais poderoso da nação, mas um perigo crescente. Com esse arsenal, ele poderia virar o jogo contra Xi em segundos. Seu substituto, um lealista político, colocou as forças nucleares firmemente sob o comando pessoal do líder. Imagine o zumbido baixo dos silos subterrâneos, o calor sufocante dos controles subterrâneos, o medo palpável de um erro que abrisse um abismo global. Xi virou o jogo, evitando que qualquer sombra de deslealdade se tornasse um meteoro atômico. Por fim, Huang Shenan, líder da polícia armada com mais de 600 mil tropas, cuidava de fronteiras, supressão de tumultos e proteção dos elites do partido. Em crises, eles poderiam mudar o equilíbrio de poder interno. Removê-lo trancou a única unidade de segurança capaz de ameaçar de dentro. Visualize o eco de botas marchando nas ruas vazias, o cheiro de gás lacrimogêneo no ar carregado, o aperto frio das algemas em mãos traiçoeiras. Mesmo um cego veria que essas remoções não foram aleatórias, cada uma foi um corte cirúrgico, decapitando bases de poder pessoais. Xi não apenas limpou a casa, ele reescreveu o manual de autoridade na milícia chinesa. Mas o louco nisso tudo? O timing foi perfeito, calculado como uma armadilha. Dias antes da reunião do Comitê Central, o ápice político onde promoções são decretadas e destinos definidos por anos. Xi agiu primeiro, garantindo lealdade antes que rivais ressortissem. Agora, pergunte a si mesmo, se o medo de Xi é tão grande que ele sacrifica seus próprios generais minutos antes de reuniões cruciais, o que acontecerá se as rachaduras externas, economia em queda, compras fantasmas, elites distantes, se aprofundarem? Já sentimos o vento de mudança, mas e se for uma tempestade que engoe Xi contra a parede? A China ficou sem seus generais mais influentes, abalada por essa crise. Pequim alega corrupção. É a maior perda de pessoal militar da China desde os tempos de Mao Zedong. Xi Jinping despediu 9 de seus principais generais de alto nível. Mas o que torna isso a maior perda militar como a de Mao? Em um golpe de mestre, Mao libertou o poder das armas para consolidar seu domínio. Sob sua liderança de ferro, ele unificou as forças armadas. Agora, o presidente Xi Jinping direcionou as instituições da China para investigar a lealdade das forças armadas. Elas devem ser absolutamente fiéis a ele. Essa obsessão recém-revelada conseguiu minar a lealdade ao partido com força tremenda, mostrando Xi como o verdadeiro rato de guerra da China. Hoje, exploraremos quão profunda é essa obsessão de Xi com a lealdade militar. E por que essas perdas apontam para lutas internas no Partido Comunista Chinês? Vamos mergulhar nessa bomba. Em outubro 17, o Ministério da Defesa da China detonou uma bomba política chocante. Eles anunciaram a demissão de 9 generais de alto escalão. No topo da lista estava o general He Weidong, vice-chefe da Comissão Militar Central. Era um dos 2 únicos homens que compartilhavam pleno controle sobre o Exército de Libertação Popular com Xi. Ele foi removido sem aviso, provando que Xi não hesita em humilhar até seus mais próximos aliados, transformando reis em mendigos da noite para o dia. Ao lado dele, comandantes seniores também caíram em cascata. Não eram figuras marginais, mas peças-chave nas defesas nacionais da China. Controlavam a força de foguetes, a força naval, a força aérea e as unidades de polícia armada.
Eles formavam o tecido do poder militar chinês. E Xi cortou esse tecido de uma só vez. Não foi só podar galhos, foi arrancar a árvore inteira. Imagine o som de vidro quebrando em uma sala de guerra, o cheiro de seda rasgada nos uniformes caros, a sensação de frio na espinha ao ver tanto poder evaporar em instantes. Revolução tão rápida deixa a cabeça girando. Como açoites rápidas no mar agitado, esses generais de elite, guardiões secretos da China, responsáveis por códigos de lançamento de armas nucleares, planos estratégicos e redes de segurança interna, foram varridos em um dia comum. Isso foi além da corrupção usual, foi uma demissão que gritava ausência de lealdade, enviando ondas de choque pelo Partido Comunista. Xi não mandou mensagens sutis, ele proclamou que qualquer sombra de dúvida seria punida, lembrando que o PCC sobe acima de tudo, e lealdade é o escudo contra o abismo. O que aconteceria se esses generais fossem desleais, controlando armas que poderiam virar o jogo contra o governo? Imagine mísseis sibilando, alertas soando, e a nação pendurada por um fio invisível. Nesse caixão político, Xi Jinping construiu paranoia como uma muralha invisível. Com o PCC mais exposto do que nunca, Xi vive em constante vigília, sabendo que um deslize poderia custar tudo. Pense nisso, ele, outrora imune a ameaças, agora fantasma assombrando corredores, mascarando medo com audácia. Se generais desleais escapassem, talvez um que controlasse foguetes ou um almirante traiçoeiro, poderiam saltar a cena e usurpar o trono sem aviso. Até os mais leais sentem o peso. Sabendo que sorte engraçada vira capuz na primeira brecha. A paranoia o consome, o transforma em um hobbit solitário contra lobos escondidos no escuro. Olhando para a China em 2025, tudo mudou drasticamente. O ar está carregado de tensão urbana, com as ruas de Pequim ecoando com sussurros de frustração. Xi Jinping se pavoneia em cada mural e reunião, sua face como uma sombra onipresente. Mas seu poder, construído sobre slogans vazios, está ruindo. A economia chinesa, coração de sua legitimidade, desmorona sob joelhos fracos. O desemprego chegou a 15,7%, com 11 milhões de graduados jogados no lixo dos sonhos perdidos. O mercado imobiliário, símbolo de rejuvenescimento nacional, virou pesadelo. Vendas de casas despencam 65% em um ano. Gigantes como Evergrande e Country Garden tropeçam com dívidas de 300 bilhões de dólares, deixando milhões de apartamentos vazios como cidades fantasmas. Governos locais, empobrecidos sem vendas de terras, enfrentam orçamentos rachados. Construções param, e o silêncio ecoa nos canteiros abandonados. Para Xi, que amarrava orgulho nacional ao concreto crescente, essa falência é mais que econômica, é uma traição política, expondo limites de seu controle vertical, alimentando raiva pública em momento crítico. O que acontece quando promessas de estabilidade se quebram como vidro sob pressão? A frustração fermenta nas ruas, e Xi sente o golpe, sua aura de invencível rachando como gelo fino. Dentro do Partido Comunista, a equação de lealdade muda. Xi esmagou rivais por anos, mas tensões fervem ocultas. Em Guangdong, potência econômica de 2,1 trilhões de dólares. Oficiais ignoram mandos de Pequim e negociam acordos locais furtivamente. Russos surros se espalham no clique de Xangai, elites ricas que apoiavam Xi agora o culpam pela desaceleração econômica. Não é rebelião aberta, mas o suficiente para suar frio sob camisa de força. Para quem exige controle total, até desobediência silenciosa dói como faca nas costas, reviravolta inesperada que humilha o imperador diante de seus vassalos. No palco global, Xi não brilha como outrora. Sanções contra 30 firmas de tecnologia chinesa asfixiam suprimentos de chips e ferramentas de inteligência artificial, cortando exportações de drones em 22%, cuspindo bilhões perdidos. No Mar do Sul da China, Japão e Austrália realizam exercícios navais conjuntos com navios que zombam de reivindicações chinesas, enquanto a marinha de Xi hesita, aguardando aprovação. Até em casa, o clima não é calmo. Em Hainan, centenas de milhares de trabalhadores fabris enfrentam demissões, contratos murchos como flores secas. Um operário ateou fogo a pôster de Xi, vídeo que se espalhou como fogo grego online. Em camp universitários, alunos pulam classes sobre pensamento de Xi, frequência caindo quase 1/3. Investimento estrangeiro tomba ao menor nível em 2 décadas. Oficiais do partido em províncias costeiras renunciam quietos, bases militares em Xinjiang reportam problemas disciplinares.
As ferramentas usuais de Xi, medo, slogans, purgas, perdem força. O sistema que o obedecia agora hesita, questiona, resiste. Esse caos é território novo, inimaginável anos atrás. Justamente quando Xi Jinping erguia-se como colosso sobre o panorama político chinês, sem rivais, seu sonho chinês capturando imaginações, o partido reescrevendo regras para reinado eterno. Em 2017, diplomatas cochichavam o imperador Xi, oficiais memorizando discursos, plataformas censurando críticas. Medo institucional reinava, economia rugindo, fábricas unindo, gigantes tech expandindo, iniciativa Cinturão e Rota remodelando o comércio global. A visão de Xi não era só vigilância ou slogans, eram resultados, rendas subindo, cidades explodindo, orgulho nacional dando brilho de inevitabilidade. Mas agora, esse brilho craqueja como porcelana antiga sob pressão invisível. A juventude, geração criada sob sombra de Xi, abandona, rola peste propagandas partidárias, publica memes zombando slogans estatais, sonha emigrar ao invés de servir a pátria. Xi vê sinais de reinado enfraquecendo, com ameaças vindo de todos os lados, então volta atenção ao simples ferramenta que poderia ser usada contra ele em escalada, o Exército de Libertação Popular, lar de rivais mais fortes, opositores tenazes, maior ameaça. Limpar casa que paralisa oposição, ganha tempo precioso para a ordem. Foi pensamento por trás da emissão 9 generais, incluindo o segundo em comando e leal general He Weidong, diretor Miao Hua, figura poderosíssima na forçada de mísseis. Entender pressa de Xi em limpar exército exige olhar missão décadas longa para controlar forças armadas. Em lente ampla, é passo recente plano lento, deliberado tornar exército de libertação popular e nação, respondendo só a ele. Quando Xi assumiu em 2012. Meta principal assegurar Partido Comunista sempre controlando o militar chinês. Acreditava que quem comanda exército controla país. Repetia ditado de Mao Zedong, partido comanda o canhão. Para Xi, não mera citação histórica, é base de governo. Crê que perder controle militar poderia significar perder tudo, prioridade desde o começo. Veja, Forças Armadas não são exército nacional comum. Não pertencem a povo nem Estado. Todo soldado, general, departamento responde finalmente a partido, e Xi sabia disso. Com visão emprestária, ele identificava lacunas. Mao unificava forças pós-guerra civil, fazendo partido central. Mas anos depois, facções surgiram, generais ganhando autonomia. Xi via risco, militar com dedos nas decisões políticas. Então, começou a realinhar. Reuniões regulares com oficiais top, visitas frequentes a bases, discursos enfatizando o exército do partido. Em 2017, Instituto Reformas, comandantes rotativos, treinos conjuntos, cadeias de comando enxutas. Abriu academias para lealdade, revigorou comissão disciplinar militar para punir abalos. Mudanças não eram súbitas, sino vendaval gradual. Homens promissórios subiam não por genealogia, por aliança com Xi. Fatores leais substituindo experimentados. Desde 2020, Xi delineou o Plano Milênios para forças, tríplice missão, combate, promoção desenvolvimento nacional, defesa soberania. Mas essência era subordinar todo o braço à visão dele, lealdade acima de tudo. Pugnas eram sinal redesoldadas, em ajustes à base de foguetes em Xinjiang, mudanças à força aérea, purgas entre inteligência. Cada passo reforçava Xu menos general independente, mais subordinado. Xi não só limpava a casa. Ele redefinia sistema, mas mundo via não rearranjo ou verificação disciplinar. Era reescrita completa como o poder opera no militar chinês. Já a parte louca disso foi temporização. Não só importante. Era calculada ao máximo. Quando analisada a situação, Purga revela como Xi Jinping vê poder. Para ele, sobrevivência a partido depende coisa acima de tudo, manter aperto firme no militar. Armas modernas, orçamentos gordos, tecnologias brilhantes são secundários. Mas o que mais importa é lealdade. Xi Jinping lançou Purga dias antes plenário Comitê Central, reunião política poderosíssima na China. Não encontro comum. É onde partido decide quem sobe, quem cai, direção nacional anos vindouros. Toda promoção, rearranjo, política major começa ali. Golpeando antes plenário, Xi não só removeu pessoas, limpou o tabuleiro.
Generais que poderiam apoiar facções rivais ou questionar decisões sumiram. Qualquer queimadura sentida por Estado atual partiu. Pois ninguém poderoso bastante resta para usar responsável_exá-lo. Em lugar deles, leais agora, homens cujas carreiras dependem da aprovação dele, votos caindo exatamente onde deseja. Como o CEO despedindo com céu antes voto grande. Remove espaço debate totalmente, gera botões sim. E não primeira vez joga carta temporização. Volte em 2019, antes quarto plenário, Xi ajustou vários oficiais ligados redes facionais silenciosamente. Não removidos com barulho, comprimidos longe holofotes para perder influência. Clareou o caminho agenda a passar sem resistência. Mesmo caderno, apostas maiores. Agora, porém, não burocratas médio escalão. Era cúpula militar. Escala maior. Purga mais afiada, consequências profundas. O que era manobra política virou consolidação total. Purga também enviou mensagem política maior. Forças Armadas não são só exército. São instituição política criada a proteger partido primeiro. Mostrando que oficiais top podem ser removidos, Xi avisou todos os ramos militares obediência requerida. Almejando líderes em toda a área, mostrou nenhuma parte militar segura de escrutínio. Reforçando lealdade único escudo. Imagine confronto silencioso crescendo, generais humilhados jogados fora como lixo inservível, lealdade balançando como ponte suspensa no vento. Xi prepara a reviravolta, onde obediência se torna corrente invisível, partidos todos amarrados a um homem. MG e se lealdade falhar, o que sangra seguir o sanguíneo partido? A paranoia ganha vida própria, transformando China em labirinto onde cada passo ecoa cautela. Tensão construindo, clickbait revelando se Xi sobrevive tempestade própria criação ou cai em abismo cavado. E enquanto o mundo observa, pergunta permanece, essa demissão sinais fraqueza mortal ou... A campanha de Xi não alcança a escala da brutalidade passada, mas os efeitos são parecidos. Inovação mais lenta. Liderança cautelosa. Estruturas de comando que só se movem quando ordenadas. Os impactos vão além do campo de batalha. Projetos de defesa param quando figuras-chave desaparecem. Oficiais aprendem que o silêncio é mais seguro que o brilho. A mensagem se espalha por todas as fileiras. Não se destaque. Não questione. Não pareça confiante demais. É uma cultura que mantém o poder intacto, mas ao custo da flexibilidade. Em uma crise real, essa rigidez pode ser fatal. A sensação de tensão paira no ar, como o som abafado de passos em corredores escuros, cheiro de pólvora não disparada ainda, e o toque gelado do medo nas costas. E sejamos honestos, essa não é uma limpeza limpa em que todos obedecem de repente. Dentro da PLA, o ressentimento persiste, invisível. Generais como Reveidon não subiram sozinhos. Construíram redes de oficiais leais e assessores. Quando eles somem, os seguidores não desaparecem também. Alguns arrastam os pés em silêncio. Atrasam ordens. Alteram relatórios para se proteger. Parece banal, mas atos assim podem entupir uma máquina militar inteira. Outros arriscam mais. Imagine um núcleo desleal com acesso a sistemas de mísseis, causando caos absoluto. Xi sabe disso. Por isso, a vigilância nos quartéis está no auge. Câmeras nos refeitórios. Juramentos de lealdade ao amanhecer, com um ar carregado de suspeita, e monitoramento digital constante, como um aperto invisível no pescoço. O medo é uma espada de dois gumes. Soldados que saudam Xi de dia. Podem amaldiçoá-lo à noite, em sussurros entre montes de cobertores ásperos, sentindo o peso da dúvida. Quanto mais purgas, maior o risco de transformar lealistas em céticos silenciosos. É como apertar um balão, você controla por um tempo, mas force demais e ele explode. A China ainda comanda uma das forças militares mais avançadas do mundo, mas a cultura de Xi valoriza obediência sobre originalidade, cautela sobre coragem, sobrevivência sobre habilidade. Pode garantir o controle por hora, mas mata a faísca que a guerra moderna exige. Quando o topo treme, as vibrações chegam a cada base e posto de comando, deixando no ar um gosto amargo de instabilidade, sons de alertas baixos, e a pergunta chocante: será que Xi está cavando sua própria sepultura no cerco de lealdades frágeis?
Junte-se a nós para descobrir por que um líder tão poderoso agora enfrenta sombras que nem ele pode dissipar sozinho. Imagine isso: um exército colossal, um dos maiores do planeta, projetado para dominar oceanos e céus. Mas a cultura moldada por Xi Jinping prioriza a obediência absoluta acima da criatividade, a cautela sobre a bravura, e a mera sobrevivência sobre a excelência tática. Essa abordagem pode apertar o controle do partido por enquanto, mas sufoca a faísca vital que a guerra moderna exige. Quando o topo treme, as vibrações ecoam por bases remotas e postos de comando, deixando um rastro de dúvida no ar úmido das salas de guerra. E agora, mergulhe nesse abismo de tensão, soldados treinados para sopesar cada palavra sussurrada, cada gesto calculado sob o peso de olhares invisíveis. A competência conquista um respeito tímido, como um sussurro em uma multidão, mas a lealdade? Ah, essa é a armadura que garante a vida, o escudo contra o abismo. Você já sentiu o cheiro acre do medo em uma reunião tensa, onde o silêncio grita mais alto que ordens? Disciplina forjada no terror não constrói força. Ela paralisa, como raízes congeladas em solo árido, impedindo qualquer movimento ousado. Pergunte-se: como um exército vence se cada decisão é filtrada por lentes políticas sufocantes? O ímpeto diminui, até que a hesitação vira instinto, um eco constante nos corredores ecoantes de quartéis cinzentos. Não é só o fronte militar que rende sob essa pressão. Espelha a própria China, governada por censura opressiva, vigilância onipresente e campanhas políticas intermináveis que zumbem como abelhas irritadas no ar quente do verão. Oficiais do Exército de Libertação Popular sabem disso no fundo dos ossos, um vislumbre de dúvida. E carreiras evaporam como névoa ao amanhecer. Mas e se eu te disser que nenhum exército triunfa jogando seguro, como um jogador covarde em uma mesa de apostas altas? As vitórias coroam os que agem com rapidez feroz, adaptando-se ao caos da batalha, sentindo o suor frio da urgência. Hoje, até decisões simples no campo demandam aprovações de cima, pausas que duram eternidades, enquanto o vento uiva nos treinamentos noturnos. Reportar falhas? Parece perigoso, como pisar em gelo fino sobre um rio gelado. Levantar preocupações? Equivale a um ato fatal, um mergulho no vazio. O que resta é uma força que brilha em desfiles impecáveis, botas marchando em uníssono sob luzes ofuscantes, mas congela quando os tiros ecoam, o cheiro de pólvora pairando no ar denso. O risco salta aos olhos, não é? Imagine um confronto repentino no Estreito de Taiwan, ondas agitadas batendo contra cascos, exigindo julgamentos instantâneos. Se comandantes paralisarem, um incidente menor pode explodir em catástrofe global, devorando alianças como fogo em palha seca. Armas de alta tecnologia, lasers cortantes, drones silenciosos, perdem o brilho se seus manipuladores tremerem de pavor, dedos hesitantes sobre controles frios. O estilo de liderança de Xi agrava essa sombra, sua fama de microgerenciar, dependendo de relatórios filtrados que ecoam apenas o que ele deseja ouvir, como ecos em uma caverna vazia. Subordinados ocultam problemas, tecendo uma teia de ilusões para autopreservação, até que a realidade desabe, pesada como uma avalanche de neve úmida. No sistema de Xi, a lealdade sempre eclipsa a competência. Um sol ofuscante que apaga estrelas menores. Promoções fluem para quem recita slogans com fervor, vozes ecoando em salões lotados, não para os que brilham em manobras reais, sentindo a poeira das simulações. Oficiais agem por política, não por estratégia afiada, focam na sobrevivência, um pulso acelerado em meio à calmaria falsa, em vez de vitória palpável. Com o tempo, essa mentalidade remodelou o Exército de Libertação Popular. Não é mais só uma máquina de defesa, virou um instrumento político, lâminas afiadas curvadas à ideologia. Armas de ponta ronronam em hangares escuros, mas o pensamento por trás delas arrasta os pés, lento como mel em jarro frio. Estratégia dobra-se a doutrina partidária, e a iniciativa some, evaporando como vapor em manhã chuvosa. A história já sussurra o fim dessa trilha. Impérios militares outrora invencíveis ruíram não por inimigos externos, mas por podridão interna, lealdade cega corroendo a espinha dorsal. E se essa purga recente for o estupim? Quando generais de elite caem como dominós em uma sala escura, o que acontece com os soldados nas trincheiras, sentindo o chão tremer sob seus pés? A lealdade absoluta pode salvar o partido, ou condenar a nação a uma hesitação fatal no momento decisivo. No regime de Mao,
a lealdade era mais valorizada que a habilidade, e os resultados foram desastrosos. O modelo atual de Xi Jinping segue esse padrão, mas adaptado para a era moderna. Acredite, apesar da aparência poderosa, o exército da China mostra fragilidade. A recente purga desgasta a moral das tropas. As ambições diminuem, a criatividade desaparece e o medo se espalha nas fileiras, como um vazamento lento. Os oficiais mais jovens rapidamente aprendem a regra não falada: lealdade primeiro, habilidade depois. As sessões de estudo substituem a iniciativa. Mesmo observadores estrangeiros notaram essa mudança. Purga rápida, promoções repentinas, conformidade robótica. Esses não são sinais de confiança, mas de tensão. De fora, o exército da China parece imparável. Dentro, no entanto, funciona mais pelo medo do que pela confiança. A purga de outubro de 2025 revela uma verdade difícil de ignorar: a lealdade tornou-se tanto a maior força do exército como sua fraqueza. A habilidade só importa quando serve ao partido. Cada missão, promoção e decisão de comando é filtrada pela lealdade. O exército pode parecer sólido, mas, sob a superfície, é mantido por medo, não por confiança ou unidade. Internacionalmente, essa purga abalou a imagem meticulosamente construída de controle e confiança que Pequim sempre vendeu. O governo chinês se apresentou como uma fortaleza de estabilidade, um gigante confiável que mantém a ordem enquanto o resto do mundo vacila. Porém, quando generais de alto escalão começam a desaparecer sem explicações, essa ilusão começa a rachar. Governos estrangeiros começam a fazer perguntas desconfortáveis. Se Xi não pode confiar em seus próprios generais, quão sólida é a estrutura sob seu domínio? Quem está no comando da estratégia nuclear? Quem lidera as operações em Taiwan? E quem atende ao telefone se uma crise estourar com Washington ou Tóquio? Em uma região já tensa, o silêncio pode se tornar uma fraqueza. Isso é uma receita para um erro de cálculo. Taiwan e Coreia do Sul observam estoicamente, como águias sobre uma tempestade se formando. Para Taiwan, a situação é pessoal. A ilha está a apenas 160 quilômetros da costa chinesa, sob pressão constante devido aos exercícios de guerra da PLA e incursões diárias de jatos. Imagine uma noite fria de outubro, o vento uivando pelas ruas silenciosas de Pequim, enquanto luzes de neon piscavam sobre o Palácio Central Militar. Mas isso foi há anos, quando o poder de Xi parecia inabalável. Agora, nessa mesma cidade, o ar fica pesado com tensão invisível, cheiro de medo misturado ao suor dos burocratas correndo pelos corredores. O que será que abalou o coração do gigante chinês? Será que Xi Jinping acaba de decapitar suas próprias forças armadas, numa purga chocante que revela uma traição interna capaz de incendiar a Ásia? Prepare-se, pois essa história deixa Taiwan tremendo e a Coreia do Sul em posição de alerta, com bilhões em dívidas e um líder isolado que vê inimigos em cada sombra. Não é apenas uma demissão, é o começo de uma tempestade que pode engolir nações inteiras. Naquele outubro inescapável, o Ministério da Defesa da China detonou uma bomba político-militar. Em 17 de outubro, anunciou a demissão de 9 generais de alto escalão, incluindo He Weidong, vice-chefe da Comissão Militar Central, um dos 2 homens com acesso total ao controle da Força de Libertação Popular, PLA. Sem avisos, sem explicações públicas, o golpe veio de cima, cortando o comando militar como uma guilhotina invisível. Ao lado dele, comandantes senhores dos foguetes, marinha, artilharia e forças armadas foram varridos, esses barões que controlavam códigos de lançamento, planos estratégicos e a rede de segurança interna. Em um instante, o coração da potência militar chinesa se despedaçou, deixando um vácuo que ecoa como um trovão distante. Você acha que isso foi só uma limpeza de rotina? Pense novamente. Esses homens não eram marginais, eram os pilares da defesa nacional, mantendo segredos nucleares e fronteiras sensíveis. A China nunca viu uma perda assim desde a era de Mao Zedong, e Xi eliminou 9 de seus topógeneras numa tacada só. Mas por quê? Esse purgatório aponta para traições profundas dentro do Partido Comunista Chinês, PCC, onde a lealdade a Xi importa mais que a competência. E se essa paranoia virar realidade? Num flashback rápido, recorde o cheiro acre de pólvora na sala de reuniões militares de Pequim, anos atrás, quando Xi drasticamente reorganizou a PLA para tornar a arma leal apenas ao partido. Agora, com o dinheiro sangrando,
a economia estagnada e a confiança evaporando, Xi teme que seus generais usem seu poder contra ele. Como Mao dizia, quem controla o exército controla o país. E Xi, obcecado com isso, lançou mão de ferro. Qual será o próximo passo nessa dança mortal, com as forças de libertação popular em isolamento forçado? E se eu te disser que Xi Jinping, uma vez glorificado como líder imparável, agora agoniza com uma economia em frangalhos? Olhe para os números universais, taxa de desemprego é impressionantes 15,7%, com 11 milhões de recém-formados à deriva, sonhando com o grande rejuvenescimento chinês que parece uma miragem. O mercado imobiliário, outrora símbolo de prosperidade, colapsou em silêncio sepulcral, com Evergrande afundando em dívidas de 300 milhões de dólares e milhões de apartamentos vazios espalhados como cidades fantasmas. Governos locais, dependentes de vendas de terrenos, enfrentam déficits orçativos. Enquanto construções param em regiões-chave. Para Xi, vinculado àquele crescimento imobiliário, essa queda não é só financeira, é uma humilhação política, expondo os limites de seu controle autoritário e alimentando frustrações públicas num momento crítico. Nem o PCC escapa, lealdades mudam, elites em Guangdong ignoram ordens de Pequim, cabeças patriotic racham em Xangai, e sussurros de rebeldia quieta fazem suar o presidente. Mas a paranoia de Xi não para aí, ela se alimenta de noites insones, onde o som de aviões sobrevoando-lhe a mente lembra bancarros globais. Sanções a 30 empresas chinesas de tecnologia cortam chips e ferramentas de inteligência artificial, reduzindo exportações de drones em 22% e causando perdas bilionárias. No Mar da China Meridional, Japão e Austrália realizam exercícios navais conjuntamente, com navios desafiando reivindicações chinesas, enquanto a marinha de Xi hesita em resposta. Dentro do país, o fermento cresce. Em Hainan, milhares de operários de fábricas são demitidos, um até queimou um cartaz de Xi num vídeo viral. Em campi universitários, aulas sobre pensamento de Xi têm frequência reduzida em quase um terço. Investimentos estrangeiros despencam ao nível mais baixo em décadas, bases militares em Xinjiang lamentam problemas disciplinares, e ferramentas tradicionais de Xi e medo, slogans e expurgos já não funcionam. Seu sistema outrora obediente agora questiona, resiste. Era uma vez Xi como um colosso, em 2017, reinando eterno, com diplomatas estrangeiros chamando de Imperador Xi. Lembre-se do eco da fábrica em ruído, anos atrás. Quando a economia chinesa rugia como um motor imbatível. Nada disso parece real agora, verdade? A era Xi, de reivindicações e ascensão nacional, está rachando sob seu próprio peso. Os jovens, criados sob sua sombra, ignoram propaganda, criam memes zombando de slogans e sonham emigrar em vez de servir à pátria. Xi vê sinais de reinado enfraquecido, e com tensão crescendo em todos os lados, ele volta-se para o único instrumento que poderia traí-lo, a Plá. Purgar generais como Reveidon e Miao Hua é uma jogada urgente para consolidar poder e ganhar tempo. Desde que Xi tomou o mando em 2012, sua missão foi garantir que o partido controle o exército, repetindo o ditado de Mao, o partido comanda o rifle. A Plá não é do povo nem do Estado, é do PCC, e Xi a reformou passo a passo para a lealdade absoluta. Mas e se essa purga for um sinal de que a lealdade está fragmentada? Qual rival oculto Xi teme dentro de suas fileiras, enquanto o silêncio estratégico da China torna o palco global imprevisível? Taipei e Seul observam como falcões numa tempestade iminente, sabendo que o silêncio chinês é prenúncio de erro catastrófico. Taiwan, a apenas 100 milhas da costa chinesa, vive sob incursões diárias de aviões da Plá e jogos de guerra constantes. Lin Xiangjian, ex-comandante do Teatro Oriental purgado recentemente, liderou muitas dessas operações. Sua remoção súbita pergunta, Xi prepara um movimento ousado, ou a Plá está abalada demais para agir? Taipei não espera descobrir, em 2025, aumentou o orçamento de defesa em 8%, para cerca de 20 bilhões de dólares, investindo em mísseis, drones e defesa cibernética. É oportunidade e risco, uma Plá distraída pode errar, mas um passo em falso no Estreito de Taiwan poderia escalar para a crise total. A Coreia do Sul sente os tremores também. O comando do Teatro Norte da Plá divide fronteira com a Coreia do Norte, onde equívocos podem explodir. Assim, Seul e Washington realizaram exercícios conjuntos em agosto, sob rumores da purga.
Investidores e diplomatas recalibram riscos enquanto o orçamento militar chinês oficial atingiu aproximadamente 246 bilhões de dólares em 2025, alta de 7,2%. Ainda assim, dúzias de oficiais superiores foram expurgos, sinalizando instabilidade profunda. Muitos desses demitidos gerenciavam programas de armas e desenvolvimento, causando auditorias, atrasos e projetos congelados. Em país de transparência zero, incerteza assusta investidores e projetos diplomáticos. O expurgo grita ao mundo: Xi prioriza lealdade sobre competência, controle acima de capacidade. Mas e se essa humilhação do oponente interno for a reviravolta inesperada que derruba o trono de Xi, deixando a Ásia à beira do abismo? O que acontecerá quando a obediência cega der lugar a perguntas murmuradas nos corredores do poder? A recente série de destituições no alto comando militar da China gerou um alvoroço global. As demissões de generais, incluindo figuras centrais na estrutura do poder, levantam questionamentos sobre a estabilidade do regime. O que está acontecendo nos bastidores da política chinesa? À medida que líderes militares desaparecem, a incerteza ecoa pelo mundo, inquietando investidores e diplomatas. Mas como isso pode impactar a economia e a segurança na região? Na verdade, essa onda de mudanças não é apenas um capricho de Xi Jinping, é uma manobra estratégica. Com a falta de transparência e o aumento da ansiedade empresarial a respeito das operações na China, a incerteza se torna paralisante. A detenção repentina de executivos e os relatos de purgas militares criam um clima de medo. O que pode acontecer em um país onde a lealdade está sendo priorizada em detrimento da competência? Enquanto isso, no campo da inteligência, o período que se segue a uma purga é conhecido como janela do caos. Neste intervalo, reinos de confusão e revisão hierárquica abrem espaço para novos aliados ou traições. Agências ocidentais, como a CIA, estão observando de perto, à procura de oficiais que possam se sentir descontentes. A fragilidade nas estruturas da segurança não é apenas uma oportunidade para conspiradores, é um convite para hackers que podem explorar vulnerabilidades inesperadas. Essas demissões não impactam apenas a hierarquia militar, mas têm consequências diretas na economia. O Exército de Libertação Popular é um gigante econômico interligado a fábricas e empresas de tecnologia. Com a queda de altos generais, contratos são interrompidos e bilhões em projetos ficam paralisados. Os ecos da purga reverberam além das fronteiras chinesas, afetando o mercado global e tornando a previsibilidade um fator crítico. Em que direção a China se dirigirá agora? A tensão está palpável enquanto o mundo observa e aguarda o próximo movimento de Xi. A China removeu vários generais de alto escalão, acusados de corrupção. Isso representa a maior perda militar de pessoal desde a era de Mao Zedong. Xi Jinping destituiu apenas 9 de seus principais generais, um marco impressionante. É a maior derrota sob a guarda de Mao? Em uma rota perigosa, aliados armados derrubaram rivais para consolidar o poder. Durante décadas de ferro, Mao unificou o controle. Já Xi Jinping lançou as instituições militares em lealdade absoluta a ele. Agora, obcecado, ele provoca perdas massivas, tornando-se o maior caçador de traidores no exército chinês. Hoje, exploramos a obsessão de Xi com a lealdade militar. Por que essas quedas apontam para disputas internas no PCC? Começamos com o impacto. As ondas da purga não param nas fronteiras da China. Elas atingem a economia com força brutal. O Exército de Libertação Popular não é só uma máquina de guerra. É um motor econômico gigante, ligado a fábricas, firmas de tecnologia e construções. Quando generais de topo desaparecem, contratos inteiros param, e bilhões em projetos rangem até pararem. Em 17 de outubro, o Ministério da Defesa da China detonou uma bomba política. Anunciou a demissão de 9 generais de nível superior. No topo da lista estava o general He Weidong, vice-chefe do Centro Militar da Comissão. Um dos poucos próximos com pleno controle sobre a PLA sob Xi Jinping. Removido sem hesitação, foi um golpe certeiro. Com ele fora, o comando quase desapareceu completamente, seu poder político desfazendo-se. Junto, muitos comandantes seniores caíram em sequência rápida. Eles não eram figuras secretas. Eram chaves essenciais do militarismo chinês. Controlavam força de mísseis, supervisão naval, a força aérea e polícia armada.
formavam a espinha dorsal do poder militar da China, e ela se quebrou assim, como um estalo. Não foi poda de ramos, foi corte do tronco. Em minutos, mergulharemos nos detalhes desses generais de elite e por que foram presos. Por agora, acredite, esse abalo não é comum. É sem precedentes. Muitos generais de topo, guardiões dos ativos mais sensíveis da defesa nacional, incluindo arsenal nuclear e código de segurança. Controlavam códigos de lançamento, planos estratégicos e grade de segurança interna. Xi os descartou em um dia. Seus sonhos e carreiras evaporaram em algo mais intenso que corrupção. Enviou sinais claros e duros. Embora o PCC queira mascarar como disciplina, é mais que punição, um abalo que mostra que o líder não tolera quem questiona. Quando o comandante começa a agarrar o que acha seu, o sistema treme. É o estado do PCC hoje. Mas por que Xi teme tanto a lealdade dos generais? Porque o PCC enfrenta exposição inédita. Era um pilar inabalável, agora rachando sob pressão. Seus sonhos estão rompidos. E seu medo, alimentado por lições históricas, transforma cada sombra em ameaça. Parece paranoia, mas, ei, líderes vivos por sorte sabem que ela pode virar. O problema? Não é só sobreviver, mas contra ventos de agressão em poder, e ver o destaque contra ele. Isso explica a paranoia obsessiva de Xi. Honestamente, olhando a China em 2025, tudo mudou. Ele governa com mão de ferro, rosto em toda esquina, palavras ecoando em reuniões. Mas as bases de seu poder tremem. A economia chinesa, pilar de legitimidade, desmorona com problemas crescentes. Desemprego a 15,7%, 11 milhões de graduados desempregados, sonhos esmagados pela grande rejuvenação que promete glória, mas rouba valores. O mercado imobiliário está em queda livre. Números alucinantes, vendas novas de casas param em anos. Gastos em habitação despencam, trilhões evaporando. Desenvolvedoras como Evergrande e Country Garden lutam, Evergrande com passivos de 300 bilhões de dólares, milhões de unidades inacabadas. Por toda a China, cerca de 70 milhões de apartamentos vazios, cidades fantasmas com esqueletos de prédios semi-construídos. Governos locais, dependentes de vendas de terra, enfrentam déficit orçamentário. Atividade de construção para em regiões-chave. Para Xi, que ligou orgulho nacional ao crescimento imobiliário, esse colapso não é econômico, é político. Solapa promessas de estabilidade, expõe limites do controle de cima, alimenta a frustração pública quando menos pode. O setor imobiliário deveria simbolizar força chinesa, agora um lembrete gritante de como tudo desmorona quando confiança some e sistemas quebram. Você imaginou Xi como colosso invencível? Pois a lealdade no Partido Comunista mudou. Xi esmagou rivais anos a fio, mas tensões fervem. Na Guangdong, potência econômica de 2,1 trilhões de dólares, oficiais burlam ordens de Pequim e fecham acordos locais. Sussurros se espalham sobre o clique de Xangai, elites ricas que apoiaram Xi, não o culpando por crescimento econômico caindo. Não é rebelião aberta, mas suficiente para Xi suar. Para quem exige controle total. Até a desobediência quieta dói como facada. O palco global piora, imagem de Xi como um homem forte desbota rápido. Sanções a 30 firmas chinesas de tech sufocam chips e ferramentas de inteligência artificial, cortando exportações de drones em 22%, custando bilhões. No Mar do Sul da China, Japão e Austrália fazem exercícios navais conjuntas, navios zombando reivindicações chinesas, enquanto a marinha de Xi espera aprovação. E o escárnio permeia a casa. Ruas não estão calmas. Em Hainan, centenas de milhares de trabalhadores fabris enfrentam demissões, contratos secando. Um deles incendiou o pôster de Xi, vídeo viralizando como fogo selvagem online. Em camp universitários, alunos ignoram aulas de pensamento de Xi, frequência caindo 1/3 segundo boatos. Pressão não vem só das ruas. Investimento estrangeiro no menor em 2 décadas. Funcionários do partido em províncias costeiras renunciam discretamente, bases militares em Xinjiang relatam problemas disciplinares. Ferramentas usuais de Xi, medo, slogans, purges, não funcionam como antes. O sistema de obediência hesita, questiona, resiste encantos. Esse caos é território novo, impensável há pouco.
Anos atrás, Xi Jinping era como um gigante sobre o panorama político chinês. Sem rivais, seu sonho capturou a imaginação nacional. Partido reescreveu regras para governo eterno. Em 2017, diplomatas estrangeiros cochichavam em Imperador Xi. Dentro, oficiais decoravam discursos. Plataformas de tech censuravam críticas veladas. Medo não era sutil, era institucional. Economia rugia, fábricas cantavam, gigantes tech expandiam, iniciativa Cinturão e Estrada remodelava rotas globais. Agora, controle centralizado projetava força, era sobre resultados, rendas subindo, cidades vibrando, orgulho nacional dando brilho de inevitabilidade. Mas esse brilho craqueja. Jovens, geração criada sob sombra de Xi, desligam-se. Rolam memes zombando slogans estaduais, sonham emigrar em vez de servir pátria. Esses sinais Xi vê, de reinado enfraquecendo. Com tensão e poder ameaçados de todos os lados, Xi focou na ferramenta que poderia virar contra ele se escalar, o militar. No Exército de Libertação Popular, ele vislumbra rivais tenazes, opositores firmes, ameaça maior. Limpar casa que permite atrasar oposição, ganhar tempo precioso. Esse raciocínio levou à demissão dos 9 generais, incluindo o segundo no comando e leal general Reveidon, e diretor Miao Hua, figura poderosa na PLA. Para entender por que Xi correu para limpar exército, veja sua missão décadas larga para controlá-lo. É o passo final em plano lento, deliberado, fazer PLA e país responderem só a ele. Quando Xi assumiu em 2012, o objetivo principal era garantir partido sempre controlasse militar. Acreditava, quem comanda exército controla país. Repetia ditado de Mao, partido comanda o fuzil. Para Xi, não é só história, é base de governo. Se partido perde militar, perde tudo. Prioridade desde o começo. PLA não é exército nacional comum. Não pertence a povo ou Estado. Todo soldado, general, departamento responde a partido, e Xi fez questão de supervisionar. Chefiou programas anticorrupção, reformou estrutura, removeu postos visíveis, lançou campanhas por lealdade. Sob Xi, PLA teve reformas maiores que Mao, forçou despedidas, combateu o nepotismo. Em 2018, elevou o status do presidente, abriu caminho para Altanious concentrar controle pessoal sobre forças armadas. Em 2023, removeu o general Liu Deui, primeiro a empregar inteligência artificial em logísticas. Evolução mostra progresso de Xi, não só controlar, mas revolucionar exército para enfrentar Estados Unidos. Ele quer PLA poderosa, mas acima de tudo, fiel só a ele. É aqui que panorama muda. Imagine medo antigo tornando-se política. Xi estuda obsessivamente colapso soviético, acreditando perda de controle sobre exército e poder condenou Moscou. Temor vira ação, cada oficial ambicioso potencial rival, sussurro plot. Ligações com o mal inevitáveis, mas com um twist. Enquanto o mal usou o caos para curar trauma revolucionário, Xi purgas para manter ordem pavor. Essa limpeza não é reação, é ofensiva preventiva. Quando Xi tomou o poder, herdou o exército não totalmente sua. Generais seniores como Xu Kaiyu, chefe da Comissão Militar Central, manejavam vastos poderes. Xu controlava promoções, contratos, ate clientelas leais. Com a ajuda de Gogu Boxion, outro chefe, Xu assassinou competição, promoveu alias. Em 2014, Xu caiu sob acusações de corrupção, First Major Blow de Xi. Gogu seguiu em 2015, Def em 2017 por doença. Esses foram golpes iniciais, Xi rompendo redes antigas. Revisão, ondas da purga atingem economia, contratos param. Reviravolta chocante, Xi recalca purgas para a economia externa, mas falha custou mais que Mao imaginaria. E se esse desastre em casa vaza globalmente, expondo fraqueza de Xi? Pense nesse cheiro de metal enferrujado nas fábricas paradas, toques frios de contratos esquecidos. Máquinas rangendo ao silenciamento. Aromas de óleo queimado nas linhas de produção. Por que Xi arrisca tudo? Se não pânico cego? As consequências econômicas da purga e com um monge. Muitos oficiais removidos eram intermediários poderosos, ligando contratos militares a fornecedores civis.
Uma firma aeroespacial estatal em Xianxi parou produção de caças Tiaut J-20 por 3 meses em 2024, após detenção de oficial sênior de ligação. Não é tropeço. É atraso estratégico em corrida armamentista global. Pelo país, setor defensivo emprega mais de 2 milhões de pessoas. Quando o purga da Força de Mísseis golpeou antes, revelou cerca de 15 bilhões de dólares em fundos desviados. Ações da China Aerospace Science and Technology Corporation e China North Industries Group caíram 8 a 12% em semana. Em Sichuan e Xianxi, até 50 mil trabalhadores perderam empregos. Até firmas tech civis ligadas a drones militares e programas de inteligência artificial sofreram atrasos em exportações somando 4 bilhões de dólares ano. Para a economia já sobrecarregada, não é reforma. É dor auto-infligida. Corrida tech leva golpe também. China e Estados Unidos lado a lado em inteligência artificial e guerra não tripulada, Pequim gastou cerca de 10 bilhões no último ano em drones militares. Mas com generais por trás dos programas desaparecendo, financiamento seca, laboratórios silenciam. É como interromper a atualização no meio. Tudo congela. Para Xi, purga não é só sobre corrupção ou modernização. É sobre legado e sobrevivência. Desde remover limites de mandato em 2018, colocou-se centro de decisões cruciais. Visão de rejuvenação nacional depende não de instituições fortes, mas autoridade pessoal. Militar, com alcance e prestígio. Sempre Big Vó ri. Xi estudou o colapso soviético obsessivamente, acreditando perda de controle sobre exército condenou Moscou. Temor virou política. Cada oficial ambicioso, rival futuro, sussurro, conspiração. Comparações com o mal difíceis de evitar. Ambos misturaram instituições, construíram cultos pessoais, usaram purgas para forçar lealdade. Enquanto o caos de Mao ficou dentro fronteiras, pecados de Xi enviam ondas de choque por mercados globais. Ele deve parecer calmo fora, apertando dentro, equilíbrio só piorando. Encare fato chocante. Mao reconstruiu com caos interno, Xi provoca caos global, desacreditando o sonho chinês. Sinta ruídos de máquinas silenciando, cheiro de metal frio em fábricas e móveis, toques ásperos de despejos massivos. Xi sobreviverá a essa avalanche? Ou levará a PCC? Xi Jinping enfrentou uma reviravolta chocante ao demitir 9 generais de topo na China, em outubro de 2023, rotulando-os de corruptos. Isso representa a maior perda de pessoal militar da China desde a era de Mao Zedong. Imagine o som abafado de botas marchando no silêncio glacial de Pequim, enquanto o presidente Jinping afasta figuras-chave como o general He Weidong, vice-chefe da Comissão Militar Central, um dos poucos com pleno controle sobre o Exército de Libertação Popular, ELP. Será que esse expurgo revela uma fraqueza fatal no coração do Partido Comunista? Você consegue sentir o cheiro da tensão no ar, como pólvora prestes a explodir, quando poderes leais a Jinping assumem o controle, humilhando rivais invisíveis de forma implacável. Essa purga não foi apenas uma limpeza superficial, foi um ataque fulminante ao núcleo da força militar da China. Os generais removidos comandavam forças cruciais, o arsenal nuclear, a marinha, os mísseis e a polícia armada. Pense nos planos de lançamento desativados de repente, o clique metálico de códigos sendo alterados no frio subterrâneo, enquanto a confiança se despedaça como vidro partido. Jinping, obcecado pela lealdade absoluta, enviou inspetores para vigiar cada ângulo do ELP, transformando oficiais em marionetes fiéis apenas a ele. Por quê? Porque, em sua paranoia, qualquer general ambicioso é um traidor em potencial. Você já imaginou um líder tão temeroso que vê fantasmas em cada sombra, humilhando até seus aliados mais próximos com demissões abruptas? Isso sinaliza uma fragilidade profunda. Onde o poder de Jinping se assemelha a uma faísca tênue sobre foguinhos revigorados. Enquanto Jinping afasta os veteranos, a economia chinesa cambaleia como um gigante ferido, com desemprego em 15,7% e 11 milhões de formandos sem rumo, sentindo o peso invisível de dívidas que sufocam sonhos. Imagine o vazio ecoando em cidades fantasma, com 70 milhões de apartamentos vazios, construídos apressadamente e agora abandonados, o vento uivando por ruas desertas, transportando o cheiro de concreto fresco misturado à decadência. Empresas como Evergrande e Country Garden afundam em dívidas de bilhões, enquanto governos locais enfrentam déficits profundos. Xi,
que uniu o orgulho nacional ao boom imobiliário, agora vê seu império rachar. Você acreditaria que esse colapso não é só econômico, mas uma traição política que expõe os limites de seu controle autoritário, inflamando a frustração pública em um momento crítico? Essa humilhação silenciosa transforma aliados em críticos velados. Dentro do Partido Comunista, lealdades se rompem como cordas esticadas ao limite. Em Guangdong, um gigante econômico de 2,1 trilhões de dólares, oficiais ignoram as ordens de Pequim, selando acordos locais em silêncio, enquanto sussurros sobre o clã de Xangai, elites ricas culpando Xi pela desaceleração, se espalham como veneno invisível. No palco global, sanções contra firmas chinesas de tecnologia comprimem o acesso a chips e inteligência artificial, reduzindo exportações de drones em 22%, custando bilhões. Enquanto exercícios navais Japão-Austrália desafiam as reivindicações do Mar do Sul da China. Jinping hesita, seu prestígio forte virando ilusão. Em casa, manifestações silenciosas queimam pôsteres em Hainan, Huaio fábricas agonizam com demissões, o ar carregado de desesperança. Xi ainda impõe medo, slogans e expurgos, mas agora com vazios. Você pode sentir o pânico crescente, quando bases militares em Xinjiang relatam indisciplina, e investimentos estrangeiros caem ao mínimo em décadas. Essa reviravolta inesperada revela um líder isolado, enfrentando rebelião que nem seus terrores antigos conseguem conter. Xi Jinping estudou obsessivamente o colapso soviético, acreditando que perder o controle do exército condenou Moscou. Essa fobia se tornou política, cada oficial ambicioso vira um rival futuro, cada murmúrio um complô. Comparações com Mao Zedong são inevitáveis, ambos desconfiando de instituições, construindo cultos pessoais e usando expurgos para impor lealdade. Imagine o farfalhar de relatórios secretos em salas mal iluminadas, o gosto amargo da traição no ar, enquanto Xi destrói carreiras com um aceno. Mao limitou o caos interno, mas Xi choca mercados globais, equilibrando o silêncio internacional com punhos cerrados em casa, uma dança perigosa que se complica a cada dia. Os efeitos duradouros já surgem claros. A próxima geração de líderes do ELP é moldada sob Jinping, silêncio como segurança, lealdade acima de tudo, ideologia vencendo habilidade. Eles obedecem, mas hesitam, evitando riscos, com mentes frágeis atrás de armamentos modernos. Pense no paradoxo cruel, onde mais controle gera fraqueza, expurgos removem talento, mas sangram confiança, experiência e criatividade. Então Valúdia se perde, amordaçando até os gritos sufocados. Jinping parece poderoso como Mao, mas paranoia o consome. Essa purga fortalece hoje, mas incita ressentimento entre dependentes, não senhores da guerra antigos, mas tecnocratas dedicados, exterminados de repente. Reviravolta, expurgos não silenciam dissenso, enterram-no, fermentando como tofu fedorento. Xi remove vozes alternativas, desmonta válvulas de segurança. Sem bases rivais, aparentes ou instituições para amortecer choques, pressão acumula. Quando Jinping enfraquecer por idade, crise ou fadiga, a China enfrentará o vácuo que ele teme, aberto no topo do sistema mais centralizado do planeta. Isso não é controle, é chacoalhamento precário, guerras silenciosas e lealdades tremerem. Você sente o calafrio inevitável, quando o ídolo cai sozinho. Essa tempestade oculta pode engolfar tudo. Os recentes eventos no alto comando militar da China deixaram muitos em choque. 9 generais de alto escalão, incluindo um dos principais aliados de Xi Jinping, foram demitidos em uma manobra drástica. Essa decisão, além da purgação em massa, não é mera questão disciplinar, mas revela uma instabilidade profunda dentro do Partido Comunista. O que está realmente em jogo? A lealdade dos generais pode estar em perigo, e a situação do país é incerta. Estamos prestes a desvendar os detalhes dessa história sombria. A situação na China é alarmante. O índice de desemprego atingiu 15,7%, o que significa que milhões de graduados enfrentam um futuro incerto. O setor imobiliário, antissímbolo de prosperidade, agora se tornou um estupim de problemas, sombrio e qualquer resquício de esperança parece ter desaparecido. Enquanto isso, os altos generais controlam códigos de lançamento, planos estratégicos e a segurança interna. Xi Jinping, ciente da fragilidade de seu poder, teme pela lealdade de seus comandantes. A inquietação no Partido Comunista é palpável. Xi sabia que,
ao deixar de controlar totalmente a estrutura militar, poderia perder o controle do país. Uma frase de Mao Zedong ressoa em sua mente: o partido comanda a arma. Mas por que esse receio agora? Em tempos de incerteza econômica e crescente descontentamento popular, a lealdade militar se torna vital. Para um líder que já se considerou invulnerável, ele agora percebe que a confiança pode evaporar rapidamente, e, com isso, sua posição. Ele se pergunta: eu mantenho o meu poder diante de tantos desafios? Enquanto as vozes de oposição se levantam, tanto nas ruas quanto nas esferas políticas, o temor de uma rebelião crescente entre os generais assombra Xi. Em Guangdong, uma potência econômica, oficiais começam a ignorar as ordens de Pequim e optam por acordos locais. O apoio, que antes era seu, agora se transforma em crítica. E o que dizer das potências externas? Numa era onde os Estados Unidos aumentam as pressões sobre empresas de tecnologia, o espírito de confiança parece estar se esvaindo. Com exercícios navais realizados por Japão e Austrália no Mar do Sul da China, a imagem de Xi como um líder forte começa a se deteriorar. A insatisfação se espalha, com trabalhadores em fábricas enfrentando demissões e estudantes se distanciando das doutrinas do partido. Nos últimos anos, a narrativa em torno de Xi como um imperador sólido foi desmantelada. A economia estava em expansão, e a iniciativa da Rota da Seda parecia promissora. Mas a fragilidade de seu reino está se tornando evidente, e a juventude, que cresceu sob sua liderança, agora busca outros caminhos, desinteressada em servir a pátria. Aqueles que outrora o temiam agora começam a enfrentar suas próprias inseguranças. À medida que as tensões aumentam, a questão que permanece é: até onde Xi estará disposto a ir para consolidar seu poder? A purgação dos generais é apenas o primeiro passo para um controle mais incisivo. O que isso significa para o futuro da liderança da China? A tempestade se aproxima, e a verdadeira batalha por poder dentro do Partido Comunista pode estar apenas começando. Em um contexto político tenso, a unidade entre o Partido Comunista e o Exército Popular de Libertação da China tornou-se crucial. A mensagem era clara: a lealdade ao partido era prioridade. Caso contrário, não havia espaço para aqueles que não seguissem essa regra. Desde 2023, a purga de altos oficiais, como o comandante das forças de foguete, General Li Wuchao, levava à tona o desvio de fundos e a corrupção, revelando um cenário de confiança abalada. Para consolidar seu poder nesse ambiente, Xi Jinping se apresentou como símbolo da força militar da China. A mídia estatal exaltava sua figura, retratando visitas a bases militares onde soldados faziam promessas de lealdade. Imagens dele inspecionando tropas tornaram-se representações da união entre o partido e o exército. No entanto, mesmo com essas iniciativas, Xi ainda nutria desconfiança em relação aos militares e continuou suas investigações. Descobertas alarmantes surgiram: oficiais possuíam contas secretas, bens ocultos e usavam recursos de maneira imprópria. As forças de foguete, responsáveis pelos mísseis mais avançados, estavam entre os maiores infratores. Para Xi, o problema não era apenas financeiro. A verdadeira questão era a lealdade. Se os generais encarregados das armas nucleares não eram confiáveis, então nenhum setor do exército estava seguro. Essa inquietação moldou sua liderança, levando-o a implementar equipes de inspeção rigorosas e a aumentar o poder dos comissários políticos, que supervisionavam constantemente os oficiais. Até pequenos erros poderiam ser vistos como sinais de deslealdade. Esta busca incessante por controle é parcialmente motivada pela própria história de vida de Xi. Durante a era de Mao, seu pai foi purgado, uma lição que o fez compreender a fragilidade da confiança na política. Com o tempo, ele aprendeu que, para garantir lealdade, era preciso exercê-la sob constante vigilância, mantendo o poder na palma da mão. Em seus anos de liderança, ao alcançar a metade da década de 2020, Xi havia removido pelo menos 78 oficiais seniores do exército, incluindo membros da Comissão Militar Central. Para garantir que sua presença fosse sentida, ele frequentemente sacudia a hierarquia, lembrando a todos quem realmente detinha o controle. Qual será o futuro da China sob o domínio de Xi, num contexto de crescente pressão interna e externa? Os desdobramentos dessa busca por lealdade podem ser mais tumultuados do que se imagina. Você sabia que o presidente Xi Jinping acaba de derrubar 9 generais de topo da China em um único dia? Isso faz com que mesmo Mao Zedong, o gigante histórico,
pareça pequeno período. A pergunta que queima: por que um líder todo-poderoso sente o cheiro de traição no ar fresco da confiança absoluta? Sinta o frio na espinha enquanto os sussurros de conspiração ecoam nos salões do poder, onde o ar fica pesado com o perfume metálico de uniformes perdidos. Esse evento chocante, a bomba de 17 de outubro, anunciou a demissão de 9 generais de elite pela defesa chinesa. Como é possível que homens que controlavam o arsenal nuclear, as frotas navais e as forças armadas caiam tão rápido? Imagine o barulho de botas marchando em silêncio forçado, o gosto salgado do suor traído nos corredores do comando. Xi Jinping, com sua segunda mão leal, o general Reveidon, removido sem aviso, ele, o único liame entre o líder e o pleno domínio da Força de Libertação do Povo. Era um golpe calculado, humilhando rivais invisíveis, quebrando redes de poder como galhos secos sob pés pesados. Reviravolta. Esses não eram meros incompetentes, eram guardiões do músculo militar da China. E por que agora, em meio a um império cambaleante, a obsessão por lealdade vira paranoia assassina? Continuando dessa purga fulminante, recorde como Xi consolidou o controle militar através de expurgos lentos e implacáveis, inspirados em Mao, garantindo que o partido comande as armas. Hoje, com a economia agonizando, o emprego em 15,7%, milhões de jovens sem rumo e imóveis fantasmas infestando cidades como tumores silenciosos. Xi vê ameaças em todos os cantos. Então, ele chegou aos leais, generais que supervisionavam foguetes, navios e polícia armada, caídos como um tronco talhado. A pergunta retórica paira: era só corrupção, ou um sinal de fendas no Partido Comunista? Sinta o peso dos olhares suspeitos, o cheiro de fumaça das fábricas fechando, enquanto Xi varre o chão militar para extinguir brasas de resistência, revelando um pânico arrasador. Mas para que Xi suasse tanto por lealdade? Imagine os unidos de sussurros em Pequim, Dongdoubits crescendo com a crise imobiliária, onde empreendimentos como Evergrande afundam sob dívidas de 300 bilhões de dólares, e 70 milhões de apartamentos vazios assombram ruas desertas como fantasmas de um sonho quebrado. Governos locais sem receitas, Xi uma vez orgulhoso do crescimento que agora o expõe como um rei despido. Detalhes sensoriais, o ruído de martelos parados em construções abandonadas, o gosto amargo de frustração pública virando raiva. No partido, rivalidades fervem, em Guangdong, poderosas provinciais ignoram ordens centrais, elites de Xangai culpam Xi pela economia estagnada. E globalmente, sanções sufocam a tecnologia, navios japoneses e australianos zombam no Mar do Sul da China, enquanto fábricas em Hainan demitidas queimam cartazes do líder em chama indignada. Reviravolta inesperada, estudantes pulam aulas do pensamento Xi, baixando adesão em 1/3, e os jovens, criados sob sua sombra, agora sonham fugir, humilhando um sistema outrora imbatível por uma geração apática. Em meio a essa turbulência, o exército emerge como a última trincheira de Xi. O clímax paranoico onde ele mira rivais potenciais. Lembre-se, quando assumiu em 2012, Xi prosseguiu o sonho maoísta, o partido comanda a arma, transformando a força de libertação do povo em um instrumento pessoal. Agora, com chamados para purgar corruptores, ele decapita o topo, generais-chave presos não por pecadilhos, mas para reverter ameaças invisíveis. Pergunta chocante: o que vem depois dessa limpeza casa? Sinta a tensão elétrica no ar, o pulsar de tensões mal contidas, enquanto Xi luta para manter o Império unido, temendo que um golpe militar destrua tudo. Mas haverá mais viradas, com lealdades rachando e o futuro da China pendurado por um fio fino? Aguarde, pois o próximo capítulo revela como essa obsessão poderia virar o jogo contra ele mesmo, expondo falhas em um sistema supostamente indestrutível. A pressão sobre Xi Jinping não pode se sustentar para sempre. Pode não ocorrer em breve, mas no momento em que ele fraquejar, seja por idade, crise ou exaustão, a China pode enfrentar exatamente o que ele mais teme, um vácuo de poder no topo do sistema mais centralizado do mundo. O que estamos vendo não é apenas controle, mas uma cuidadosa preparação para uma tempestade sucessória. Essa purga de 2025, que parecia reforçar seu domínio, esconde um custo profundo, invisível aos olhos da maioria. A China, vista muitas vezes como uma máquina monolítica e imbatível, na verdade, vive à sombra de intrigas internas. A cada poucos anos, mais uma camada de poder se despedaça. A mensagem é clara: a lealdade só o protege até um certo ponto.
Essa instabilidade não é um efeito colateral, mas uma característica intrínseca do sistema. Cada decisão é moldada não só pela estratégia, mas pelo medo e pela rivalidade interna, fruto da necessidade constante de se antecipar a traições. Essa combinação pode gerar uma força aparente, mas torna a nação imprevisível. O irônico é que, ao eliminar seus generais, Xi não apenas silenciou as vozes dissidentes, mas também as advertências que poderiam mantê-lo alinhado à realidade. Agora, ele está cercado por lealdade em vez de verdade, onde a obediência supera o julgamento. Um lugar perigoso para qualquer líder. Este evento se tornará parte da história, não apenas como um ato de dominação, mas como um marco significativo em seu governo. As forças armadas, que marcham em perfeita ordem, agora o fazem sob o peso de ovos quebradiços. A história nos ensina que regimes que se baseiam no medo raramente caem por forças externas, eles implodem de dentro para fora, especialmente quando o silêncio substitui a verdade. Na busca por uma China forte, Xi pode ter criado uma de suas maiores vulnerabilidades. E você, o que pensa desse jogo arriscado pelo controle absoluto? Até onde a lealdade pode proteger um líder que se isola da verdade? É um caminho perigoso que Xi trilha e as consequências dessa purga podem ser mais profundas do que se imagina. Será que Xi Jinping acaba de decapitar o coração do Exército de Libertação Popular da China em uma jogada desesperada por sobrevivência? Imagine o som de botas ecoando em corredores sombrios de Pequim, o cheiro acre de fumo de cigarros em salas de comando tensas, enquanto generais outrora intocáveis sentem o frio gélido de acusações injustas contra a pele. Em 17 de outubro, o Ministério da Defesa chinês detonou uma bomba política. 9 generais de elite foram demitidos pela corrupção, incluindo He Weidong, vice-presidente da Comissão Militar Central e um dos únicos 2 homens entre Xi e o controle total da PLA. Isso representa a maior perda de pessoal militar na China desde a época de Mao Zedong. E se essa purga revelar rachaduras profundas no trono de Xi? Sinta o ar gelar como a confiança de Xi começa a desvanecer. Anteriormente, exploramos como Xi Jinping disparou uma bomba surpresa, demitindo 9 generais de topo, com He Weidong arrancado de seu posto sem aviso, deixando o alto comando quase impotente. Agora, profundize nesta tempestade. O que levou estes senhores da guerra, controles dos códigos de lançamento, planos nucleares e grades de segurança interna, a desaparecerem como fantasmas na noite? Você imaginaria esses líderes, que geriam a força de foguetes, a frota naval, os trens e a polícia armada, serem fulminados tão rápido? Eles formavam a espinha dorsal da potência militar chinesa, e Xi os esmigalhou num piscar de olhos. Mas por quê? Porque a lealdade deles estava questionada, num regime onde Xizepa expulsa rivais como insetos indesejados. Já imaginou o cheiro de suor em salas de interrogatório, o raspar de canetas em relatórios falsos de corrupção? É uma humilhação pública, orquestrada para um ponto agudo, mostrando que Xi não tolera sombras no trono dele. E se esses generais estivessem traçando um caminho para um golpe, escondido atrás de promessas sorridentes? Aquela sensação ingrata de ser traído por aliados próximos. Xi sempre soube dissolver lealdades assim, mas e se desta vez a conta for paga mais alto? Já vimos Xi Jinping humilhar 9 generais poderosos, arrancando até seu vice-diretor, sob acusações de corrupção que ecoam como trovões falsos em salas de reunião abafadas. Seguindo adiante, pergunte-se, o que torna essa onda de demissões a maior expurgação militar desde Mao Zedong? Durante os anos de ferro de Mao, a Força de Libertação do Povo lançou purgas ferozes para consolidar poder, matando rivais como moscas num verão abafado. Agora, Xi mandou inspetores leais ao trono observar os altos escalões, garantindo obediência absoluta a ele. Mas essa obsessão pela lealdade, ela não revela a paranoia de um líder que sente o solo tremer sob os pés? Pense na sensação de papel rasgando em ossos velhos de rivalidades ocultas, no odor metálico de tiros sem soar. Oponentes liberais uma vez viram nos militares uma rota para o poder, mas Xi virou a mesa, golpeando com ferocidade animal. E se essa ratazana dita o fim de Xi, não o dos traidores? Aquela reviravolta inesperada onde o caçador vira caça. Estamos vendo isso desdobrar agora, enquanto lealdades no Partido Comunista racham como gelo fino. Exploramos como Xi Jinping pura obsessivamente o exército, demitindo generais para garantir aliança cega, ecoando as purgas de Mao num corte doloroso. Continuando, imagine um império dividido.
Por que essas perdas apontam para um braço armado entre facções do PCC? Economicamente, a China afunda, desemprego em 15,7%, com 11 milhões de estudantes recém-formados vagando como espectros em ruas poeirentas, e o mercado imobiliário em colapso, com 70 milhões de apartamentos vazios em cidades assombradas como cemitérios. Empresas como Evergrande agonizam com dívidas de 300 bilhões de dólares, e governos locais sem receitas de vendas de terra veem orçamentos sangrar. Xi, que amarrava o orgulho nacional ao crescimento imobiliário, agora assiste ao desmoronamento político, com frustrações públicas fervendo como lava. Sinta o cheiro de concreto molhado em edificações paradas, o toque frio de chaves de casa indesejadas. Na província de Guangdong, um gigante econômico de 2,1 trilhões, oficiais ignoram Pequim, cozeando tratados locais secretos. Eilados de Xangai, outrora apoiadores, agora culpam Xi pelo declínio. E se essas fissuras quietas florescem uma rebelião aberta, expondo limites do controle autoritário? Aquela humilhação de um líder uma vez invencível. É o sinal de que a base dele treme, questionando o sonho chinês. Vimos os abalos econômicos da China exporem fraquezas de Xi Jinping, com demissões militares sinalizando rachaduras profundas no poder. Agora, olhe para o palco global, como a imagem de poderoso de Xi está se desfazendo, nutrida por sanções que estrangulam firmas chinesas de tecnologia. Reduzindo exportações de drones em 22% e custando bilhões? No Mar do Sul da China, Japão e Austrália zombam com exercícios navais, enquanto a marinha chinesa hesita, aguardando a aprovação de Xi. Em casa, ruas agitadas, em Hainan, centenas de milhares de trabalhadores despedaçados atearam fogo a cartaz dele, vídeo viralizando como incêndio florestal. Universidades ignoram aulas sobre pensamento de Xi, com comparecimento caindo 1/3. Investimentos estrangeiros no mínimo em 2 décadas, oficiais renunciando, bases em Xinjiang em desordem disciplinar. Sinta o calor de revoltas nas ruas, o zumbido de mensagens online critiquem, o gosto amargo da frustração pública. Para Xi, que depende de medo e slogans, esse questionamento é uma faca nas costas. E se essa resistência crescente trouxer uma reviravolta histórica, onde o colosso cai inesperadamente? Aquela percepção de que a glória passada era frágil. Xi vê sinais disto, virando-se para o militar como o último bastião, purificando rivais para ganhar tempo. Mas e se essa limpeza for tarde demais? Avaliamos os desafios globais desgastando Xi Jinping, levando-o a purgar o exército como medida desesperada. Finalizando, reflita sobre o plano de domínio. Após assumir em 2012, Xi priorizou conter o PLA, repetindo o ditame de Mao: o partido controla a arma. Ele garante lealdade total, vendo o descontrole militar como o fim do regime. Com crises econômicas e petrouxas intensificando, Xi acelera a centralização, demitindo generais como Revei Dong e Mia Hua para vencer oposições. Imagine o som de discursos ecoando em auditórios vazios. O peso opressivo de vigilância constante, edificado em resultados econômicos antigos agora evaporando. Jovens ignoram propaganda, sonhando emigrar, prontos para revirar o status quo. Com o império vacilante, Xi calcula que dominar o PLA compra respiro. Mas e se essa compulsão por controle total mascara pânico absoluto, onde aliados antigos se voltam contra como lobos famintos? Aquela humilhação final de um imperador solitário. A liderança que uma vez pareceu inevitável agora se despedaça, deixando-o sozinho diante da ira aumentada. Será o legado de Xi um trono de poeira? Recentemente, Xi Jinping lançou uma onda de purgas que tem desafiado as bases do poder militar na China. Ele começou a afastar generais de alto nível, como o general Revei Dong, seu braço direito. O que levou a essas demissões significativas? As suspeitas de deslealdade e corrupção pairam no ar. Mas o que está por trás dessa incessante busca por controle? É mais do que simplesmente manter a ordem. É uma questão de segurança, confiança e sobrevivência política. Ao longo de sua liderança, Xi se apresentou como a figura central da força militar da China. Os meios de comunicação estatais o destacavam como o coração das forças armadas, com suas visitas às bases sendo transmitidas ao vivo, mostrando soldados prestando continência à sua imagem. Esses momentos se tornaram símbolos de uma nova era de união entre o partido e o exército. Entretanto, mesmo com esta visibilidade, a desconfiança persistia.
Os recentes escândalos nos quais oficiais militares foram encontrados com contas secretas e propriedades ocultas revelaram uma rede de corrupção profundamente enraizada, especialmente na força de mísseis, responsável pelos sistemas de armas mais avançados da China. Para Xi, o problema não era apenas financeiro, era uma questão de lealdade. Se os generais encarregados das armas nucleares não podiam ser confiáveis, que segurança teria o restante do exército? A desconfiança de Xi moldou sua liderança, fazendo com que ele implementasse inspeções rigorosas e aumentasse o poder dos comissários políticos. Cada erro, por menor que fosse, poderia ser visto como um sinal de deslealdade. Essa abordagem era influenciada por sua infância em um ambiente de purgas políticas, onde aprendeu que a confiança é um recurso escasso. Para Xi, o único soldado leal é aquele que vive sob seu domínio. Chegando à metade da década de 2020, Xi havia removido pelo menos 78 oficiais superiores do Exército Popular, incluindo membros da Comissão Militar Central. Essa limpeza não apenas reforçou seu controle, mas também funcionou como um lembrete constante dos riscos que ele enfrentava. E como essa situação se desenrolará? A tensão está crescendo, e as consequências de suas ações podem ser mais profundas do que ele imagina. O exército pode se rebelar? O que acontece quando a lealdade se torna um jogo de poder mortal? A pressão que Xi enfrenta não pode durar para sempre. Embora a mudança não ocorra imediatamente, quando Xi eventualmente se enfraquecer, seja pelo avanço da idade, por uma crise ou mesmo pela exaustão, a China poderá confrontar exatamente aquilo que ele mais teme: um vácuo de poder no comando do sistema mais centralizado do mundo. O que vemos atualmente não é apenas controle, mas a preparação silenciosa para uma tempestade de sucessão no futuro. Neste cenário, a purgação de 2025, que visou consolidar o poder de Xi Jinping, trouxe consequências que vão muito além do que os noticiários costumam destacar. A imagem da China como uma nação monolítica e inabalável é apenas uma fachada. Sob a superfície, o sistema vive à custa de seus próprios membros, eliminando camadas a cada poucos anos. A mensagem é clara: a lealdade oferece proteção, até que não ofereça mais. Essa instabilidade não é um efeito colateral casual, ela está cravada no âmago do sistema. As decisões não são conduzidas apenas por estratégias sólidas, mas também pelo medo, por rivalidades internas e pela incessante necessidade de se proteger de traições. Essa combinação, que poderia ser considerada uma fonte de força, também torna o país imprevisível. Aqui está o contraste: ao desalojar seus generais, Xi não apenas silenciou a dissidência. Ele extinguiu os alertas que são essenciais para um líder se manter equilibrado. Agora, ele se encontra cercado por lealdades, não por verdades. A obediência tomou o lugar do julgamento, e esse é um lugar perigoso para qualquer líder habitar. Um fato é inegável: essa purgação será lembrada não apenas como uma exibição de controle, mas como um ponto definidor de seu governo. Apesar de o Exército Popular de Libertação ainda marchar em perfeita formação, seus integrantes caminham sob um clima de tensão, como se estivessem pisando em cascas de ovos. A história revela que regimes construídos sobre o medo raramente sucumbem a forças externas, eles desmoronam de dentro para fora, especialmente quando o silêncio substitui a verdade. Na busca desenfreada por garantir o futuro da China, Xi pode ter criado uma de suas maiores vulnerabilidades. Então, o que realmente acontece quando a verdade é abafada e a lealdade se torna a única linguagem falada? O que se esconde por trás das paredes do poder? Esse é o enigma que paira sobre o futuro da China, enquanto a tensão interna cresce silenciosamente. Os desafios à sua liderança estão se acumulando. E o que acontecerá quando a pressão se tornar insuportável? Essa questão ecoa nos corredores do poder. Este é um dos maiores dilemas que Xi Jinping enfrentará em sua jornada, e os desdobramentos podem ser surpreendentes e possivelmente catastróficos. O verdadeiro poder pode ser volátil. O que você acha que vai acontecer quando a máscara da estabilidade se desgastar e as tensões explodirem? Será que a queda do império que Xi tentou construir já está traçada? Xi Jinping está jogando um jogo arriscado com o poder militar da China. Ele acredita piamente que a sobrevivência do Partido Comunista depende da sua capacidade de manter o controle absoluto sobre as forças armadas. Armas modernas e tecnologia de ponta são secundárias em comparação à lealdade. Um general pode comandar mísseis nucleares ou frotas inteiras, mas a lealdade é a única coisa que pode protegê-lo. Se essa lealdade vacilar,
sua queda é certa. A regra é clara: lealdade garante proteção, enquanto a deslealdade pode levar à destruição. Porém, essa forma de controle é cobrada a um preço. Muitos dos oficiais que desapareceram não eram apenas burocratas, eram mentes brilhantes, estrategistas e engenheiros que transformaram o Exército de Libertação Popular em uma das forças mais capacitadas do mundo. Eles ligaram satélites a mísseis, drones a navios de guerra, e decisões a dados em tempo real. Substituí-los por leais obedientemente cria um efeito colateral indesejado, cegando o sistema para inovações e respostas rápidas. É um paradoxo. Embora, no papel, o Exército de Libertação Popular impressione com seus jatos furtivos e grupos de porta-aviões, a cultura de medo ganha espaço. Oficiais hesitam, ponderam antes de agir, priorizando a política em detrimento da tática. Eles aguardam ordens que, em muitos casos, nunca chegam. Essa atmosfera de medo inibe a iniciativa e, quando isso ocorre, até o exército mais bem equipado começa a perder sua vantagem. A história nos mostrou sobre as consequências desse tipo de purga. Na década de 1930, Stalin eliminou parte do corpo de oficiais soviéticos, deixando o Exército Vermelho despreparado para a invasão da Alemanha. E agora, com uma cultura de receio tão prevalente, será que a China está diante de um destino similar? As decisões que antes eram tomadas em frações de segundos, agora são postergadas, criando um solo fértil para a ineficiência. E a situação não apenas se limita ao campo de batalha. Os projetos de defesa sofrem paralisações quando figuras-chave desaparecem. O que acontecerá quando a verdadeira prova do poder militar chegar? Como o Chile lidará com essa instabilidade interna, enquanto o resto do mundo olha atentamente? A tensão na região do Mar do Sul da China, ou um confronto na faixa de Taiwan, pode exigir decisões rápidas. O tempo está correndo, e a pressão está aumentando. A pergunta que fica é: até onde Xi Jinping estará disposto a chegar para manter sua ordem e o partido no controle? Vamos explorar a dramática reviravolta na política da China, onde a lealdade se tornou o fator crucial para o controle do poder. Recentemente, um movimento chocante abalou as estruturas da liderança militar de Xi Jinping. Ao demitir 9 generais de alto escalão, incluindo um de seus mais próximos aliados, Xi enviou uma mensagem clara: a obediência é essencial. Mas a que custo? Quando olhamos para tudo isso, percebemos que as demissões revelam o quanto Xi valoriza a lealdade acima de tudo. Para ele, a sobrevivência do partido está ligada ao domínio sobre os militares. O exército, com suas tecnologias avançadas e orçamentos vultosos, pode parecer poderoso, mas se a lealdade falha, os generais desaparecem. A regra é simples: lealdade protege, deslealdade destrói. Porém, essa abordagem tem suas consequências. Muitos dos oficiais afastados não eram simples burocratas, eram mentes brilhantes, estrategistas que contribuíram para transformar o Exército de Libertação Popular em uma das forças mais eficientes do mundo. Eles conectavam satélites a mísseis e coordenavam operações com precisão. Substituí-los por leais obedientes pode minimizar a dissidência, mas isso ensombra o sistema de maneira alarmante. Com a lealdade em primeiro lugar, a cultura de medo se instalou nas fileiras do exército. Os oficiais hesitam, ponderam mais sobre a política do que sobre a estratégia, e frequentemente esperam ordens que nunca chegam. Esse clima de incerteza e receio pode diluir a eficácia, transformando uma força bem equipada em uma máquina hesitante. Este cenário não é inédito. Já vimos isso antes na história. Como nas purgas de Stalin na década de 1930, que desmantelaram o corpo de oficiais soviéticos, deixando o Exército Vermelho vulnerável à invasão da Alemanha. E assim, questionamos: Xi Jinping, ao buscar uma obediência cega, está realmente integrando o poder, ou arriscando-se a desmantelar a própria base de sua autoridade? Esta inércia pode ser o calcanhar de Aquiles de uma potência militar que, apesar do investimento e da tecnologia, pode se encontrar despreparada diante de uma crise real. As tensões internas crescem, e enquanto Xi mantém a fachada de controle absoluto, a estrutura que ele projeta como inabalável começa a mostrar fissuras. O futuro da liderança chinesa poderá ser mais desafiador do que ele imaginava. A luta pela lealdade continua, e a cada passo, a pergunta persistente ecoa: quem realmente controla quem?